Scarlett Elandimian estava prometida em casamento ao príncipe Kyle desde antes de nascerem, graças a um pacto entre suas famílias. No entanto, esse acordo é brutalmente rompido em meio a um elegante baile, quando Kyle anuncia o rompimento do noivado, afirmando estar cansado de Scarlett e declarando que agora deseja ficar com sua amante, Teranza. Scarlett, atônita diante de tamanha traição, observa horrorizada enquanto os convidados aplaudem o casal recém-formado, como se a humilhação pública fosse um espetáculo digno de celebração. Ela não entende como todos podem apoiar aquele canalha que acabara de descartar a própria noiva, mas logo descobre o motivo. Kyle elogia Teranza, dizendo que ela é uma mulher bondosa e inteligente, enquanto Scarlett seria uma pessoa fria e sem emoções. Ele afirma que fingir estar feliz ao lado dela durante 17 anos foi a maior desgraça de sua vida, e que finalmente está livre daquela prisão emocional. Scarlett, porém, não está disposta a aceitar o fim tão facilmente. Ela lembra ao príncipe que o noivado foi arranjado por seus pais e que ele não pode cancelar ele por vontade própria. Kyle retruca dizendo que, na verdade, pode sim encerrar o noivado, já que Scarlett seria uma criminosa mesquinha que vinha assediando Teranza por pura inveja. Fingindo ser uma vítima, Teranza começa a chorar enquanto Kyle a defende, contando histórias sobre como Scarlett teria a intimidado na academia, prendendo-a no banheiro e até empurrando a escada abaixo. Scarlett, indignada, diz que tudo aquilo é mentira, já que está encontrando Teranza pessoalmente pela primeira vez, pois estudavam em classes diferentes. Mas Kyle, claramente com 2 neurônios e ambos ocupados pela paixão cega, interpreta as palavras de Scarlett como uma tentativa de insultar sua nova noiva, sugerindo que ela era inferior por estar na turma comum. Ele repete as acusações de Teranza e chama Scarlett de vilã cruel. Cansada de ouvir tantas ofensas, Scarlett decide que já teve o suficiente daquele homem infantil. Ela afirma que não se importa mais com as acusações e aceita o cancelamento do noivado, mas exige um último pedido antes que a relação seja encerrada de vez. O príncipe, arrogante, se recusa a ouvir, mas Teranza, confiante em sua vitória, o convence a permitir que Scarlett diga o que deseja, apenas para que ela não morra de arrependimento. Kyle, todo bajulador, elogia a bondade da amante e pergunta a Scarlett o que ela quer. Ela se aproxima lentamente, cerra o punho e declara que seu último desejo é socar a cara dele. Kyle, surpreso, pergunta se ela enlouqueceu, mas Scarlett não responde e simplesmente desfere um golpe direto no rosto de Teranza com tanta elegância e força que até Muhammad Ali aprovaria o movimento. Contudo, por trás desse único soco há uma longa história que explica tudo. Desde pequena, Scarlett sempre teve um gosto peculiar por brigar. Quase toda semana, ela acabava espancando alguém que merecia uma lição. Seu irmão Leonardo sempre a repreendia por seu comportamento violento, mas Scarlett alegava que fazia isso pelo bem maior. Embora Leonardo soubesse que naquela ocasião ela havia defendido um plebeu contra um nobre arrogante, a imagem da irmã coberta de sangue nunca o deixava em paz. Ele alertou Scarlett de que, em breve, ela participaria de uma cerimônia importante e precisaria agir como uma verdadeira dama da nobreza, sem se envolver em brigas. Esse seria o maior desafio para ela, pois foi nesse evento que conheceu o insuportável Kyle pela primeira vez. O príncipe a recebeu dizendo que a partir daquele dia ela seria sua serva. Scarlett precisou reunir toda a força de vontade para não socar ele na hora, já que ele era o segundo príncipe do reino, e além disso, seu noivo. Esse foi apenas o começo de seu sofrimento, pois Kyle passou a importunar ela constantemente, fazendo brincadeiras cruéis e a humilhando sempre que podia. Presa à situação política entre suas famílias, nem mesmo o pai de Scarlett podia ajudar ela, pois desafiar a realeza seria perigoso. Assim, ela suportou anos de tormento silencioso. Quando completou 15 anos, entrou para a Academia Nacional com as melhores notas e rapidamente conquistou admiradores. Infelizmente, Kyle também estava lá, e para humilhar ela ainda mais, declarou publicamente que ela continuaria sendo sua escrava mesmo dentro da escola. Scarlett, já imune às birras do príncipe, passou a enfrentar ele com indiferença. Certo dia, Kyle invadiu sua sala de aula furioso e começou a insultar ela, exigindo que comprasse seu almoço. Ela pediu desculpas e disse que o faria imediatamente, mas o idiota, insatisfeito, a arrastou para fora para castigar ela, deixando seus capangas vigiando os colegas para que ninguém contasse aos professores. Scarlett logo descobriu o motivo da raiva dele. Kyle havia sido rebaixado para a turma comum por causa de suas péssimas notas e queria descontar a frustração nela. Ele decidiu cortar o cabelo de Scarlett e exibir as mechas em sua classe como troféu. Aquilo foi o limite da paciência dela. Ela o advertiu para parar ou contaria tudo à sua família, mas Kyle zombou de seu pai, chamando-o de cão de guarda da realeza. Scarlett estava prestes a mandar ele para o Reino das Sombras, quando o primeiro príncipe Julius apareceu e interrompeu a briga. Kyle, intimidado pela presença do irmão mais velho, recuou após ser duramente repreendido.
Scarlett agradeceu a Julius por ter salvado ela, e ele respondeu que apenas estava tentando conter o irmão antes que fizesse algo vergonhoso. Durante a conversa, ela passou a respeitar ele por sua postura íntegra e caráter nobre, reconhecendo que Julius era o candidato mais promissor ao trono. Contudo, os nobres corruptos temiam seu potencial e começaram a apoiar Kyle para proteger seus próprios interesses. A admiração que Scarlett sentia por Julius logo se transformou em inveja quando descobriu que ele havia tirado nota máxima em todas as matérias, encerrando assim o seu reinado como melhor aluna da academia. Ela passou então a reconhecer que o príncipe não apenas era virtuoso, mas também excepcionalmente talentoso e trabalhador, uma verdadeira combinação que a faria perceber o quanto estava cercada por idiotas como Kyle. Quando Julius se aproximou de Scarlett e comentou o quão fácil era tirar notas perfeitas, ela ficou furiosa, sentiu-se insultada e decidiu se esforçar ao máximo para vencer ele na próxima avaliação. No entanto, começaram a circular rumores de que Julius havia perdido de propósito apenas para deixar ela feliz, o que a irritou ainda mais. Determinada a não se deixar afetar, Scarlett resolveu ignorar ele completamente. Mesmo assim, Julius não desistiu e continuou a provocar ela. Chegava a seguir ela depois das aulas, perguntando como andava seu relacionamento com Kyle. Foi então que Scarlett percebeu algo estranho. Kyle não havia tentado importunar ela nos últimos dias, mesmo após a humilhação que sofrera. Ela se deu conta de que Julius estava rondando-a justamente para manter o irmão afastado, e, por um breve momento, quase começou a ver ele de maneira positiva. Mas essa impressão logo se desfez quando Julius começou a flertar com ela. Voltando ao presente, toda a raiva acumulada de Scarlett finalmente encontra um alvo no rosto de Teranza. Com um único soco, ela a lança longe, derrubando ainda 2 homens que estavam próximos. Kyle entra em pânico e pergunta o que ela pensa que está fazendo, mas Scarlett responde friamente que as palavras cruéis dele a incomodaram e que Teranza pagou o preço. Em seguida, ela se volta para o grupo de nobres boquiabertos, totalmente ciente de que cada um deles é um corrupto desprezível. Sentindo o sangue ferver, ela tira um par de luvas de combate que sempre carrega para emergências e as veste calmamente. Os nobres, apavorados, gritam por ajuda e chamam os guardas, mas Scarlett usa magia para adormecer eles instantaneamente, e em seguida começa a espancar os aristocratas um por um. Os nobres, desesperados, tentam barganhar suas vidas oferecendo seus próprios escravos em troca de proteção, mesmo sabendo que o comércio de escravos é proibido no reino. Scarlett percebe que todos são lixo irrecuperável e que não sentirá o menor remorso por nocautear eles. Ativando sua magia temporal, um dom concedido pelo deus Krenoa, ela aumenta sua velocidade e inicia um massacre com os punhos. Em pouco tempo, todos os nobres estão caídos no chão. Kyle é o único que resta, tremendo e com as calças molhadas ao ver a verdadeira fúria de Scarlett. Ela diz que chegou a vez dele e antes que ele possa reagir, seu irmão Leonardo surge para deter ela. Mas é tarde demais. Scarlett acerta um soco tão forte que lança Kyle contra a parede. Sentindo-se renovada, Scarlett observa o estrago com satisfação, enquanto Leonardo fica horrorizado ao ver os nobres desmaiados por toda parte. Julius, por outro lado, parece se divertir com a cena. Scarlett quase o soca também, mas decide conter-se por enquanto. Ela se aproxima dos dois e os cumprimenta com serenidade, e logo é questionada sobre o motivo de seu pequeno surto de violência. No início, Scarlett tenta justificar-se com um discurso pomposo, dizendo que todos ali haviam cometido crimes indescritíveis e estavam tentando se justificar, então ela apenas aplicou a punição que mereciam. Mas quando Julius insiste por detalhes, ela responde com simplicidade: eles me irritaram, então eu derrubei todos. Leonardo quase tem um infarto ao ouvir isso, enquanto Julius cai na gargalhada, dizendo que gostaria que já tivessem inventado câmeras, pois adoraria ver a cena de Scarlett derrotando a aristocracia inteira. Ele brinca dizendo que ela deveria ter esperado por ele para começar a pancadaria, mas Scarlett responde que isso seria um pedido absurdo. Leonardo, desesperado com as possíveis consequências políticas, começa a surtar, mas Julius o tranquiliza dizendo que cuidará de tudo. Nesse momento, Scarlett sente uma tontura repentina e desmaia, sendo amparada por Julius, que impede que sua cabeça bata no chão. 3 dias depois, Scarlett desperta ao som de sinos em sua cabeça. Assim que recupera os sentidos, percebe que abusou demais do poder concedido por Krenoa, o deus do tempo. No entanto, antes mesmo de se levantar, nota uma criada sobre ela, empunhando uma faca. Com frieza, pergunta quem ela é, mas a mulher apenas grita para que morra e tenta apunhalar ela. Scarlett, com reflexos sobre-humanos, a acerta com um soco e a lança contra a parede. Leonardo corre ao ouvir o barulho e fica boquiaberto ao descobrir que a primeira coisa que sua irmã fez ao acordar foi agredir alguém. Depois de se recompor, Scarlett recebe a visita de Julius, que traz notícias importantes. Ele informa que seu noivado com Kyle foi oficialmente cancelado com a aprovação das famílias.
e que Kyle foi deserdado por ter protegido nobres envolvidos no tráfico de escravos. Todos os aristocratas do baile foram presos, e Scarlett, satisfeita, pergunta se ela também será punida. Julius responde que ela é importante demais para ser castigada, embora admita que, após o escândalo, será difícil encontrar um homem disposto a se casar com ela. Por outro lado, ele traz boas notícias. A façanha de Scarlett tornou-se uma lenda em todo o reino. O povo fala dela como se fosse uma heroína, chamando-a de a Dama Ensanguentada, a mulher que mandou uma horda de nobres corruptos para a prisão apenas com seus punhos. Leonardo se desespera ao ouvir mais um apelido intimidador da irmã, mas Julius diz que há assuntos mais urgentes. Entre os presos, há muitos nomes influentes ligados ao governo, e o maior deles é o primeiro-ministro, principal apoiador da facção de Kyle. Julius explica que o rei já suspeitava da corrupção e criou uma organização chamada CO2 para investigar o caso, sendo Leonardo o atual líder da operação. Em seguida, ele convoca um dos agentes, o primeiro a se infiltrar entre os aliados de Kyle e trazer informações valiosas. O agente acaba sendo Sigard, um capanga de Kyle, que imediatamente pede desculpas a Scarlett por ter sido rude com ela todo esse tempo. Scarlett responde que ele merecia um Oscar pela atuação convincente, e Sigard fica cada vez mais preocupado conforme ela fala. Julius dá permissão para que ela o socasse se quiser deixar as coisas para trás, e Scarlett aceita a oferta, mas só dá um leve tapa na bochecha de Sigard, porque ele também a salvou várias vezes enquanto servia a Kyle. Em seguida, ela se retira, percebendo que finalmente está livre para fazer o que quiser agora, que não está mais vinculada a Kyle. A primeira coisa na sua lista é interrogar a criada que tentou assassinar ela. Pela manhã, Scarlett vai ao galpão onde a criada Nanaka está presa, mas encontra apenas roupas abandonadas de repente. Um gato selvagem a ataca, ela o domina e identifica que a tal criada, na verdade, era uma biche-folk metamorfa. Ela manda Nanaka voltar à forma humana para conversarem, e descobre que, na verdade, a criada sempre fora um rapaz determinado a matar ela a qualquer custo. Scarlett percebe que isso se deve à marca de escravo no peito dele, que o força a obedecer qualquer comando do dono. Ela pergunta se ele topa contar tudo sobre seu mestre se ela o libertar. Ele diz para ela tentar. Scarlett entende aquilo como um sim, e imediatamente o imobiliza no chão antes de usar seus poderes para reverter o tempo na marca de escravo. Neste mundo, todos nascem favorecidos por um deus. Muitos nunca descobrem qual deus os abençoou, mas quem descobre pode usar os poderes concedidos, e Scarlett é abençoada por Krenoa, o deus do tempo, razão pela qual a família real a valoriza tanto. Ela usa Krenoa para restaurar o corpo de Nanaka ao estado anterior ao seu aprisionamento, mas isso a exaure. Mesmo assim, o rapaz cumpre a promessa e revela que quem o enviou foi o primeiro-ministro Godwyn. O filho de Godwyn estava entre as vítimas de Scarlett na festa e ordenou que Nanaka a matasse, embora Nanaka tenha sido enviado muito antes para espionar a família dela. Nanaka conta que Godwyn é astuto, ele coloca espiões em todas as famílias nobres para descobrir segredos e depois chantagear elas, prendendo-as ainda mais em seu esquema de escravidão. Isso basta para Scarlett. Ela se prepara para ir até a casa de Godwyn e dar-lhe uma lição, mas Nanaka a aconselha a esperar, pois Godwyn vive cercado de guardas, conselho que ela ignora. O servo atravessador, porém, diz que haverá uma chance melhor quando Godwyn for a um leilão de escravos em uma semana. Ele ainda não sabe onde será o leilão, mas promete colocar Scarlett em contato com o mercador de escravos porque está disposto a tudo para se vingar do canalha que o escravizou e escravizou outros de sua espécie. Scarlett aceita ajuda e o leva consigo, sem saber que Julius ouviu todo o plano. Alguns dias depois, Scarlett e Nanaka vão às favelas procurar o traficante, e ela conta sobre um pedaço de Maithil que comprou de um garoto por uma moeda de ouro. Nanaka diz que ela foi enganada, mas Scarlett não acredita. Julius, que os seguiu sem ser convidado, primeiro alega que quer aprender mais sobre seu povo para ser um rei melhor, mas depois confessa que ouviu a conversa e não perdeu a oportunidade de assistir a uns caras levando porrada, ele acha divertido demais. Nesse momento, aparece um bando de capangas, e Scarlett fica animada por ter alguém para nocautear. Nanaka pede que ela segure a tendência a brigar porque ele pode conversar, aproxima-se dos bandidos, e oferece pagar para que o levem até o traficante chamado Junk, mas eles se recusam a fazer negócio com gente que parece fraca. Eles contam que bateram em um garoto e roubaram sua moeda porque ouviram falar que uma rica idiota comprou uma pedra por uma moeda de ouro. Ouvir isso enfurece Scarlett. Ela decide que esses caras merecem apanhar, aumenta sua força e usa seu poder para aumentar a velocidade. Nocauteia 3 rapidamente e depois usa sua aura contra os 2 restantes, que percebem estar lidando com a infame nobre violenta. Ela derruba o sujeito de tapa-olho e o último bandido, que disse que os fortes comem os fracos, implora por misericórdia prometendo devolver o dinheiro ao garoto. Scarlett diz que ele só poderá devolver depois de apanhar.
mas o bandido apostando alto tenta usar a localização do traficante como moeda de troca, e por tolice, revela a de imediato. Scarlett agradece e nocauteia-o, enquanto Julius bate palmas e pergunta o que ela estava fazendo enquanto lutava. Ela responde que não queria intervenção. Julius então decide ir falar com o traficante Junk sozinho, temendo que ele identifique Nanaka ou que Scarlett o esmague antes de arrancar informações. Em poucos minutos, fingindo e ameaçando, ele consegue o local do próximo leilão. No caminho de volta, Scarlett chama Julius de potencial vigarista. Ele retruca que ainda é melhor do que ser um maníaco violento. Nanaka se pergunta se aquilo é o famoso enredo Inimigos que Viram Amantes, que ele ouviu tanto falar. De repente, Scarlett e Julius concordam em procurar ideias para infiltrar o leilão. Logo depois, Scarlett vai visitar um nobre chamado Zatan, que na verdade é o comerciante de escravos cujo contato Junk havia lhes dado. Zatan fica visivelmente feliz por ter uma nova cliente diante dele, mas ainda assim comenta que não é apropriado para uma dama conversar com um sujeito desprezível como Junk, apenas para chegar até ele, quando poderia ter pedido a qualquer nobre conhecido seu endereço. Scarlett responde que isso não importa agora, e pergunta a Zatan qual é exatamente sua relação com Junk. Ele explica que não tem negócios diretos, apenas o contrata para trazer escravos potencialmente valiosos que apareçam nas favelas. Quando Scarlett pergunta o que ele quer dizer com valiosos, Zatan responde friamente que anões, elfos, homens bestiais e outras raças entram nessa categoria. Em seguida, ele aponta para Nanaka e diz que aquele também é um espécime de alto valor. Nanaka fica tenso ao ouvir isso, e Scarlett pergunta como ele descobriu que seu criado é um Beastman. Zatan responde que possui experiência suficiente nesse ramo para reconhecer um, e começa a rir de modo asqueroso, o que quase faz Scarlett perder a paciência e partir para a violência. Nanaka, porém, segura seu braço e sussurra que é melhor manterem um plano. Quando o homem finalmente para de rir, pergunta que tipo de escravo ela deseja. Scarlett diz que ouviu falar de um leilão de escravos que será realizado na capital e quer participar dele. O semblante de Zatan muda na hora. Ele afirma que para entrar no leilão, ela precisa ser verificada, o que exige revelar seu status aos membros do círculo e comprar ou vender ao menos 6 escravos. Scarlett oferece qualquer quantia, mas o comerciante recusa, dizendo que o dinheiro não é o problema. Ele então propõe algo ultrajante. Se Scarlett lhe der o Beastman que possui, ele a levará ao leilão como se fosse filha de um parente distante. Scarlett sente a raiva ferver dentro de si, mas força um sorriso e responde que, se é só isso que precisa para participar, concorda com a troca. Pouco depois, Scarlett e Nanaka deixam a mansão, e ela ainda não acredita que o comércio de escravos aconteça de forma tão aberta dentro do reino. Ao mesmo tempo, sente alívio por o plano ter saído exatamente como Nanaka previu. Zatan reagiu de maneira perfeita. Nanaka, por outro lado, se espanta ao perceber que Scarlett foi capaz de resolver tudo sem recorrer aos punhos, o que a faz beliscar ele em resposta à provocação. No caminho de volta, Scarlett pergunta se ele tem certeza do que está prestes a fazer, já que, embora possa remover sua marca de escravo depois, não conseguirá proteger ele enquanto ele estiver sob esse papel. Nanaka responde que Zatan acredita ter colocado ele à venda e, portanto, não deixará ninguém ferir ele antes do leilão. Ele acrescenta que está fazendo isso para espiar o crime de tentar matar ela, e em seguida boceja de sono. Scarlett entende os Beast Folk são noturnos e costumam dormir durante o dia. No instante seguinte, Nanaka assume sua forma animal e adormece nos braços dela, que o leva de volta à estalagem onde o príncipe Julius os aguarda. Scarlett anuncia que as negociações foram um sucesso, e Julius fica surpreso por ela ter conseguido resolver tudo sem dar nenhum soco. O comentário naturalmente irrita Scarlett, e o príncipe ainda acrescenta que queria ter estado presente para testemunhar o milagre de ver ela resolver algo sem violência. Scarlett decide ignorar a provocação, e depois de colocar Nanaka na cama, sai para respirar ar fresco. Julius diz que também pretendia dar uma volta, e insiste em acompanhar ela, caminhando lado a lado o tempo todo. A insistência o torna ainda mais irritante aos olhos dela. Então, um vendedor de tortas de maçã chama Scarlett, oferecendo uma promoção para moças bonitas. Se comprar uma torta, ganha uma maçã. Julius aproveita a deixa e compra também. Logo depois, um joalheiro tenta vender bijuterias baratas, e o príncipe compra de novo, não sem antes pechinchar. Ele ainda compra algo de uma cartomante duvidosa, e Scarlett, já desconfiada, pergunta qual é o verdadeiro negócio dele naquela rua. Julius confessa que inventou aquilo, e chama Scarlett de fofa por ter acreditado em uma mentira tão óbvia. Ela fica furiosa e soca a parede mais próxima, já que não pode socar o príncipe. Julius apenas ri e lhe oferece uma torta de maçã, cujo sabor faz Scarlett sentir-se no paraíso. Ele pede desculpas por provocar ela, mas ela diz que um simples doce não basta para ganhar seu perdão, embora mude de ideia rapidamente quando ele oferece uma segunda torta.
Enquanto comem, Scarlett comenta que Julius conhece bem o layout da cidade, e ele explica que costumava matar aulas para explorar ela. Pergunta como ela se sente vendo o mercado. Scarlett admite que, quando Kyle a mandava comprar pão, nunca tinha tempo de olhar em volta, agora percebe como o lugar é alegre. Julius sorri, dizendo que sempre quis que ela visse aquilo. Scarlett se pergunta se ele insistiu em acompanhar ela só para lhe mostrar o mercado, e pensa que, se ele tivesse dito isso abertamente, ela não ficaria tão irritada. De repente, Julius muda o tom e começa a desabafar. Diz que sempre odiou o tédio. Desde criança, só se interessava por coisas feias e distorcidas. Cresceu cercado por nobres bajuladores e falsos, e precisou fingir diante deles o tempo todo, até o dia em que conheceu Scarlett, uma garota que simplesmente não se importava com ele. Além disso, viu seu irmão mais novo, Kyle, maltratando-a e decidiu conversar com ela. Julius lembra que chegou a dizer que poderia contar tudo ao pai se Kyle a estivesse assustando. Scarlett, porém, apenas deu um sorriso sombrio e respondeu que ele havia contado uma boa piada. Naquele momento, ela capturou toda a sua atenção, e desde então, Julius nunca mais deixou de achar ela fascinante. Ele repete que acha a maior parte das coisas no mundo entediantes, mas odeia ficar entediado por isso, tenta manter ao seu redor apenas coisas interessantes. E agora, não há ninguém mais interessante para ele do que Scarlett. Dito isso, ele de repente se inclina e lhe dá um beijo na bochecha, deixando Scarlett boquiaberta. Julius declara que não se trata de um amor romântico tradicional, mas que tem convicção de que gosta dela e que ela lhe é muito cara. Mais tarde naquela noite, enquanto Scarlett se senta sozinha no quarto, ainda não consegue acreditar no que aconteceu. Ela se deixa cair na cama, perguntando-se se o beijo não foi apenas mais uma das artimanhas do príncipe para provocar ela. No dia seguinte, Scarlett volta a encontrar Zatan e diz que entregará Nanaka a ele. Desde que ele cumpra a promessa, ele concorda, mas antes pede uma prova de que o escravo realmente é um Beastfolk. Quando ela pergunta se ele não confia nela, ele responde que é a política dele verificar as mercadorias antes de aceitar elas. Scarlett manda Nanaka se transformar, e ele imediatamente assume uma forma animal. Zatan fica encantado. Nesse momento, um sujeito grande e assustador, com dentes projetando-se do maxilar inferior, entra na sala e encara Scarlett, perguntando se é ali que pegariam o escravo do dia. Zatan apresenta o homem Donovan, avisando que Scarlett é cliente e que o Beastfolk é a mercadoria. Nanaka demonstra não gostar da presença dele, e Scarlett percebe que Donovan é meio humano, meio besta mágica. Uma licantropia, Zatan pede desculpas pela grosseria do próprio escravo e ordena que o levem. Donovan, excitado ao ver o Beastfolk, observa que esses seres regeneram rápido, coloca uma coleira metálica no pescoço de Nanaka e começa a puxar ele, mas Nanaka resiste. Donovan, furioso, brandindo um chicote farpado, tenta acertar ele e então Scarlett agarra o chicote com as mãos nuas. Ela diz a Zatan que seu escravo se comporta bem demais e que se ele não tiver coragem de castigar ele, ela mesma pode fazer ele. Donovan a desdenha e Zatan, menosprezando Scarlett, a adverte para não provocar seu homem porque ele é um ex-aventureiro de alto gabarito e só alguém do nível de um capitão noturno poderia derrubar ele. Scarlett pergunta por que isso importa e, confusa, Zatan tenta dizer que só estava preocupado com ela, mas Donovan declara que é tarde demais. Não deixará uma mulher pisar em seu orgulho e decide lhe dar uma lição. Puxa o chicote, sem conseguir arrancar ele das mãos de Scarlett. Insiste com mais força, enquanto Zatan o manda parar, dizendo que uma mulher jamais venceria um homem muito mais pesado. Donovan jura que está se esforçando. Então Scarlett pergunta a Zatan se Donovan também será leiloado. Ele responde que pretende ficar com Donovan como guarda-costas pessoal e treinador dos outros escravos, o que é, de certa forma, uma boa notícia para Scarlett, pois assim o valor dele não cairia muito, mesmo que sofresse alguns danos. Num impulso incrível, Scarlett arremessa Donovan ao ar e o soca tão alto que o manda quase para a estratosfera. Os homens de Zatan ficam boquiabertos, mas ela nem se importa. Volta-se para Nanaka, tira a coleira e vê que ele está sangrando, usa então sua magia de cura para tratar os ferimentos e o abraça, prometendo que voltará em breve e que, enquanto isso, ele deve aguentar as dificuldades daquele lugar. Zatan comenta sobre a janela quebrada e diz que ela não precisa pagar pelo conserto, chegando a agradecer por ela ter disciplinado Donovan, já que ele sempre falha nisso. Ao retornar à estalagem, Scarlett encontra uma carruagem familiar estacionada. Seu irmão desce dela possesso, exigindo que ela conte toda a história apenas quando chegarem à capital, e ao ver Julius na carruagem, ela o amaldiçoa por ser um príncipe inútil que não conseguiu impedir que o irmão a descobrisse. Uma vez na capital, Léo começa a beber destilados na mesa de chá enquanto repreende Julius e Scarlett por terem arriscado a vida tão levianamente. Julius o tranquiliza, dizendo que já localizaram o leilão de escravos. Então estaria tudo bem.
Léo se acalma e revela que também pesquisou. O primeiro-ministro Godwin está organizando o leilão. Scarlett informa que o evento será em 2 dias. E Léo entra em pânico, começando a traçar planos para a grande missão. Enquanto isso, Scarlett fica olhando para Julius, que sorri e pergunta se ela quer mais da torta de maçã como a que comeram outro dia. Ela se irrita por motivos que não entende, até que Léo a interrompe com seu plano. Primeiro, quer que Scarlett volte para casa a proposta que ela recusa, dizendo que é a única coisa que não fará. Léo supõe que sua motivação seja apenas dar um soco em Godwin, mas Scarlett responde que é mais do que isso. Desde pequena, ela viu pessoas boas sofrerem enquanto nobres canalhas prosperavam, e acredita que esses gananciosos não podem ser punidos por meios normais, então precisa agir do seu próprio jeito. Levanta-se de repente e afirma que nobres egoístas e gananciosos são os alvos mais satisfatórios para um soco, provocando as reações habituais de Léo e Julius às suas tendências violentas. Ela conclui que pessoas comuns não conseguem enfrentar nobres, mas, por ser filha de um duque de alta patente, estará segura. Julius concorda com ela, para o desespero de Léo, que teme que a natureza violenta de Scarlett acabe arruinando a reputação da família. No entanto, o problema maior é que pessoas do Império Vanquish podem estar presentes no leilão. Tanto Scarlett quanto Julius ficam tensos ao ouvir isso, pois o Império Vanquish está em conflito com o Reino da Palestina há mais de 300 anos. Eles são conhecidos por serem um povo implacável, que respeita apenas o poder como forma de hierarquia, e são governados por cavaleiros dragão extremamente poderosos. Embora recentemente tenham sido iniciadas negociações de paz entre as duas nações, Léo confirma que a Força Aérea de Vanquish tem mantido contato com Godwin. Coincidentemente, nesse mesmo momento, Godwin está em uma reunião com alguns oficiais do Exército Aéreo de Vanquish. Ele está furioso com Scarlett por ter arruinado a festa de Kyle e comprometido seus planos, ordenando que os soldados se livrem dela o quanto antes. O soldado de cabelos vermelhos aceita a missão com entusiasmo e parte voando em seu dragão, mas Godwin não fica nada satisfeito com sua atitude arrogante. Logo em seguida, uma garota o interrompe, dizendo para ele esquecer os cavaleiros dragão e prestar atenção no que ela trouxe. A jovem aponta uma arma para Godwin, mas como armas de fogo ainda não foram inventadas nesse mundo, ele não faz ideia do que aquilo seja. Ela diz que é um presente da deusa Pálmia, mas Godwin tira um pingente do bolso e afirma que já tem um presente dela, duvidando que aquele estranho cilindro possa fazer algo. A garota então atira em um vaso de flores com um revólver, e Godwin fica completamente chocado com o que vê. A moça se revela como ninguém menos que Taran, a amante de Kyle, e diz a Godwin para usar essa nova arma capaz de matar até os inimigos mais temíveis para vencer suas próximas batalhas. E é assim que o vídeo termina. Logo chega o dia do leilão e Zack recebe Scarlett nervoso na casa de leilões. Ele lhe dá uma máscara que provavelmente não vai servir para nada além de disfarçar o rosto, e Scarlett agradece, desejando-lhe sorte para o leilão, embora sorria por dentro, sabendo que essa vai ser a última vez que ele e todos aqueles nobres idiotas participam de um leilão assim. Zê a conduz até o salão enquanto ela não para de pensar na estratégia. Assim que descobriram o local, Julius mandou imediatamente os agentes de sua organização se infiltrar como criados. Ele sabia, porém, que estariam desarmados dentro do salão, e que mesmo com magia, não poderiam prender Godwin. Por isso, disse a Scarlett que fosse a unidade de combate principal. Ao contrário dos outros perdedores, ela só precisa dos punhos para bater em todo mundo. Com isso em mente, Scarlett entra confiante no salão, enquanto Leonardo e outros cavaleiros aguardam do lado de fora, prontos para atacar quando Julius der a ordem. Léo confia nos preparativos, mas reza para que Scarlett cumpra a promessa de não usar violência desnecessária. O estômago lhe dói, ao saber que ela tem dificuldade em controlar os punhos e só espera que a missão de alguma forma dê certo. Enquanto isso, Scarlett escuta os nobres discutirem o tipo de escravos que querem no leilão. Todos têm gostos diferentes, mas concordam que a grande atração da noite são os metamorfos, os povos bestiais que mudam de forma. De repente, as luzes se apagam e Scarlett tromba com um homem. Ele pede desculpas e vai embora, e ela sente que já ouviu aquela voz antes, mas não tem tempo para pensar quando o anunciador sobe ao palco e dá início oficial ao leilão. Primeiro colocam no palco uma mulher pássaro com uma asa só, e os nobres já começam a dar lances. Scarlett observa tudo da varanda, mal controlando a raiva, até que Julius aparece ali. Ela pergunta o que ele está fazendo ali, sendo que deveria comandar a missão, e ele responde que veio checar como ela estava. Scarlett começa a se afastar, mas Julius a segue, perguntando se já encontrou Godwin. Ela diz que não o viu, mas tem uma ideia de onde ele pode estar. Julius a pressiona a agir rápido, porque os cavaleiros reais estão posicionados do lado de fora e podem tirar o alvo dela se ela demorar. Scarlett propõe então um acordo.
Pede que ele atrase a chamada dos Cavaleiros Reais, porque ela vai lhe dar o espetáculo da vida, vai enfiar porrada em Godwyn bem na frente dele. Julius aceita na hora, afinal foi por isso que entrou nas tropas de infiltração, mas não basta só ver o primeiro-ministro apanhar, ele quer algo em troca. Ela pensa por um segundo e promete jurar lealdade à coroa e ao reino pela vida toda. Julius rejeita isso, dizendo que não quer que ela jure lealdade à coroa. Ele segura seu rosto com delicadeza e pede que jure lealdade a ele. Scarlett responde que no fim das contas será a mesma coisa, já que ele será o próximo imperador, mas ele deixa claro que é impaciente. Se ela não jurar lealdade para ele agora, não terá o que quer. Ela cede e jura lealdade. Julius fica radiante. Depois de resolver tudo isso, ele pergunta onde Godwyn está, e Scarlett acredita que ele vigia tudo do balcão mais alto. Julius diz para irem até lá. Scarlett responde que está mais impaciente que ele para tirar satisfações do corrupto primeiro-ministro. Ao mesmo tempo, na prisão, os guardas levam embora uma elfa enquanto a filha fica para trás, tentando seguir ela até que Nanaka a segura, dizendo que é inútil. A garotinha chora, enquanto os outros escravos rezam a deuses e santos por salvação, e Nanaka promete que todos ficarão a salvo. De volta à ação, Scarlett coloca os guardas para dormir e Julius elogia seu controle mágico. Ela resmunga, lembrando que ele a derrotou nas práticas de magia na academia, o que deixa Julius visivelmente satisfeito com seu ciúme. Logo encontram um bando de capangas, os guardas pessoais de Godwyn, e Scarlett decide que eles serão apenas os aperitivos, antes do prato principal. Tira as luvas, calça as manoplas cravejadas de diamantes, nem sequer usa a bênção de Krenoa para aumentar a velocidade e dá uma surra em todos os capangas, antes de arrombar a porta da sala onde Godwyn assiste ao espetáculo com seus aliados mais próximos. Enquanto todos tentam entender o que está acontecendo, Scarlett entra confiante, tira a máscara e diz a Godwyn que seus punhos estão ansiosos para conhecer o rosto dele. Godwyn fica pasmo ao ver ela, e o filho dele enfurece por ter contas a ajustar com Scarlett. Lança um feitiço de raio contra ela, mas Julius usa o Anel Real para anular o feitiço na hora. O anel que anula qualquer magia lançada por súditos do Império, algo que só o Imperador e Julius possuem. Julius então passa a zombar, e os nobres corruptos percebem que estão condenados. Mesmo assim, os nobres tentam se convencer de que o loiro à frente deles é um impostor, e Godwyn decide lidar logo com ele e com Scarlett. Ele ordena que tragam um escravo especial, e Scarlett reconhece o feroz Homem-Fera como Donovan, transformado em sua forma bestial. Godwyn manda Donovan matar Scarlett e Julius, mas nesse instante alguém aparece e corta a mão de Godwyn. É Sigurd, o homem em quem Scarlett esbarrou antes, e que estava se passando por fiel seguidor de Kael para se infiltrar no leilão. Godwyn, enfurecido, ordena que todos ataquem os invasores. Sigurd assume a liderança e diz para Scarlett e Julius ficarem atrás dele, mas Scarlett o agarra pela gola e o puxa de volta, avisando que os nobres são dela e que ele não vai tocar eles. O subordinado, meio excitado pela autoridade dela, aceita a ordem quando Scarlett acrescenta que ele só tem permissão para enfrentar Donovan, enquanto ela cuidará dos outros canalhas. Sigurd obedece de bom grado e Scarlett se diverte jogando os nobres pelos ares, criando um verdadeiro ciclone no salão. Ninguém ousa se aproximar ao ver o sorriso ameaçador dela. Um a um, ela derruba todos, chegando a arremessar alguns do alto da sacada. Logo depois, Léo entra às pressas, sem ter recebido o sinal do príncipe, e fica chocado com a cena sangrenta. Scarlett está de pé diante de uma pilha de nobres derrotados, e Léo pensa que ela se tornou uma assassina em massa. Ela o corrige, dizendo que se conteve e ninguém morreu de fato, mas nesse momento eles veem Sigurd tendo dificuldades para lutar contra Donovan. Os convidados restantes fogem em pânico, e Léo teme que alguns escapem. Julius concorda e decide mobilizar os cavaleiros, mas Scarlett o lembra de que ainda não socou Godwyn. Mesmo assim, Julius ordena que Léo envie os cavaleiros atrás do primeiro-ministro, e Scarlett protesta dizendo que esse não era o combinado. Julius garante que só ela terá o direito de espancar Godwyn, o que faz Léo virar-se surpreso e perguntar o que está acontecendo. Julius explica que fez um juramento com Scarlett e precisa manter sua promessa, o que deixa Léo boquiaberto. Ele entende tudo errado e acha que os dois trocaram votos de casamento. Emocionado, acredita que sua irmã finalmente encontrou alguém com quem quer passar a vida, enquanto Scarlett não entende o motivo de tanta reação. Julius percebe que ambos são péssimos em interpretar o momento, mas ignora e envia o sinal aos cavaleiros lá fora. Recuperado do drama, Léo ativa sua habilidade especial de clarividência para vasculhar a mansão inteira. Ele localiza Godwyn e o filho fugindo para o telhado, e logo depois vê um dragão sobrevoando o local. Os três correm para o alto, e Julius comenta que sua teoria estava certa. Godwyn estava mesmo colaborando com os Cavaleiros Dragão do Império Vanquish.
Eles precisam correr antes que ele escape, mas estão no porão e a 5 andares pela frente. Scarlet resolve o problema tirando os sapatos e dizendo a Léo para libertar Nanaka e os outros escravos. Em seguida, ativa o poder de aceleração e atravessa um lance inteiro de escadas num único salto, quicando pelas paredes até quebrar uma janela e alcançar o telhado diretamente. O esforço extremo pesa sobre o corpo dela, mas agora o dragão e Godwyn estão à vista e ela não vai deixar aquele velho escapar. Enquanto isso, Godwyn e o filho chegam ao Cavaleiro Dragão e começam a insultar ele, exigindo que desça do dragão para falar com eles em pé de igualdade. O cavaleiro, irritado, chama-os de humanos desprezíveis e ordena que o dragão acabe com eles. A criatura balança a cauda pesada para arremessar os dois, mas nesse instante, Scarlet cai do céu como um meteoro e intercepta o golpe, dizendo que não vai permitir que ele machuque seus sacos de pancada. Ela já esmaga o filho de Godwyn sob os pés e o encara friamente, avisando que o próximo será ele. O Cavaleiro Dragão salta do dorso da fera, impressionado por ela ter detido a cauda com uma só mão. Ele se ajoelha, joga o capuz fora e declara apaixonado que se rendeu a ela, pedindo-a em casamento diante de todos, para choque geral. Scarlet recusa de imediato e o lança para longe com um golpe. O dragão tenta vingar o mestre, mas ela segura sua mandíbula e o pressiona contra o chão. O Cavaleiro Dragão se levanta novamente e, ao ver Scarlet dominando tanto ele quanto a fera, fica ainda mais fascinado, insistindo para que aceite sua proposta. Ela responde com um soco no estômago que o deixa sem ar, mas o sujeito continua falando sobre como ela é linda, forte e graciosa. Cansada, Scarlet o chuta com força, achando que isso bastaria, mas ele se ergue cambaleando, ainda pedindo que se case com ele, dizendo nunca ter visto uma mulher tão poderosa. Scarlet o manda parar de agir como um idiota e revela que sabe quem ele é, Allflame, o primeiro príncipe do Império Vanquish, que veio para matar o incompetente Godwyn. Godwyn entra em pânico ao ouvir isso, e Allflame confirma, declarando que veio eliminar Godwyn e seus cúmplices, pois traidores como eles ameaçam a paz entre os dois reinos. Ele arremessa a lança para executar Godwyn, mas Scarlet a destrói com um chute e o manda recuar. O príncipe se aproxima num salto e agarra a perna dela. Scarlet percebe que ele estava apenas fingindo fraqueza antes, pois o corpo dele ainda parece em ótima forma. Ela pergunta se ele realmente confia tanto em sua resistência, e Godwyn confirma com arrogância, dizendo que possui a bênção que torna seu corpo duro como aço, tornando-o invencível contra ataques físicos. Ele provoca Scarlet, afirmando que seus golpes não terão efeito e que ela deveria deixar ele acabar com Godwyn de uma vez, mas Scarlet recusa friamente, dizendo que tem um jeito de derrotar ele. De repente, ela agarra a cabeça dele, e Al, achando que ela vai beijar ele, abaixa a guarda, um erro fatal. Scarlet o empurra para baixo e desfere um golpe com toda a força, mesmo recebendo diversas joelhadas no rosto dele durante o processo. Al tenta fingir que não foi nada, mantendo a pose, mas ao se levantar começa a sentir tontura, os chutes de Scarlet o deixaram com uma concussão. Cambaleando, ele ainda não perde a insistência, e com voz trêmula, pede novamente que Scarlet vá com ele, dizendo que aquele reino de fracos não combina com ela. Scarlet, já farta de ouvir tanta bobagem, segura-o pela gola e ativa seu poder, lançando-o com um impulso brutal de volta para o próprio Império. Satisfeita, ela finalmente volta a atenção para Godwyn, que já está tremendo e praticamente se urinando de medo. Ele começa a se desculpar, implorando perdão por tentar matar ela, e por ter usado Taran para acabar com o noivado dela com Kaio. Essa revelação pega Scarlet de surpresa, e ela imediatamente pergunta se ele ajudou Taran a se aproximar de Kaio. O tom dela se torna ainda mais ameaçador quando acrescenta que, se ele colaborou para humilhar ela diante de todos naquele dia, vai pagar caro por isso. Gaguejando, Godwyn admite que apenas seguiu o plano de Taran, o que desperta a curiosidade de Scarlet. Ele percebe nisso uma brecha para tentar escapar e propõe um acordo. Promete revelar informações valiosas se ela o deixar ir. Tremendo, ele começa a explicar que Taran não é uma garota comum, ela foi invocada de outro mundo pela própria deusa. Scarlet não tem certeza se ele está dizendo a verdade, mas as novas informações são suficientes para fazer ela parar por um instante. Infelizmente para Godwyn, Scarlet acha que o medo o transformou em um velho gagá e que ele está apenas dizendo qualquer coisa para tentar se proteger. Ela não consegue acreditar que Terran seja uma garota de outro mundo convocada pela deusa, então decide dar a Godwyn o castigo que ele tanto merece. Mesmo assim, Godwyn ainda tenta negociar, oferecendo a ela qualquer coisa que desejar. Scarlet pensa por um momento e diz que precisa de um saco de pancadas humano com olhos suspeitos, nariz pontudo e roupas bem acolchoadas. Godwyn concorda, mas de repente percebe que ela está descrevendo ele próprio. Era exatamente o que Scarlet esperava, e então ela usa o poder de Krenoa para fazer o tempo ao seu redor fluir 100 vezes mais devagar, enquanto apenas ela pode se mover normalmente.
Ela começa a socar Godwin em nome das pessoas que ele explorou e daquelas que ele sequestrou para vender como escravos. Bate nele por ter arruinado a vida de Nanaka e também por ter tentado matar ela. E, por fim, o golpeia simplesmente porque quer descontar toda a raiva nele. Quando Scarlet desfere o golpe final, sua magia do tempo se desfaz, e Godwin recebe de uma vez só todos os danos acumulados. Ela faz uma reverência elegante enquanto o homem é lançado pelos ares, mas logo em seguida, Scarlet cai de joelhos, exausta por ter usado demais o poder de Krenoa. As pontas de seu cabelo ficam pretas e suas mãos começam a sangrar. Ela teme que seu irmão fique decepcionado com ela. Sua visão escurece e o corpo perde o equilíbrio, mas Julius chega a tempo de segurar ela. Ele usa seus poderes para curar ela, comentando que, se não a conhecesse pessoalmente, jamais acreditaria que um ser humano pudesse lutar daquele jeito. Pouco depois, Léo e os outros chegam e perguntam se Scarlet está bem. Também querem saber para onde Godwin foi, e ela responde calmamente que ele acabou de atravessar a parede. No entanto, Scarlet havia subestimado o velho primeiro-ministro, que ainda está de pé. Ele salta do alto do muro e saca a pistola que Terran lhe dera, apontando para Scarlet. Antes que o disparo a alcance, Julius se joga na frente dela e leva o tiro. Todos ficam horrorizados, enquanto Godwin sorri satisfeito, acreditando ter eliminado um obstáculo de seu caminho. Tomada pela fúria, Scarlet avança contra ele e o joga no chão com um soco devastador. Godwin ri e diz que os golpes dela não o afetarão, pois ele carrega um presente da deusa Pomeia que o protege de todo tipo de dano. O tolo, porém, comete o erro de mostrar o artefato para Scarlet, e ela o arranca de suas mãos antes de esmagar-lhe o nariz. Com ódio, ela declara que ele jamais será perdoado pelo pecado de matar Julius e que deve pedir desculpas a ele no pós-vida. Em seguida, reúne toda a sua força e acerta um golpe final, lançando o velho pelos ares. Diz que vingou Julius e pede que ele olhe por eles do céu. Julius, porém, tosse e diz que ainda está vivo, graças à magia de cura de Léo. Ele brinca, perguntando se Scarlet está desapontada por ele não ter morrido, e ela responde sorrindo que está feliz por vê-lo bem. Logo depois, todos os nobres são presos, e Godwin, surpreendentemente, ainda vive, apesar do golpe poderoso que recebeu. Enquanto isso, Scarlet descansa em sua carruagem, satisfeita por finalmente ter descontado toda a raiva em seu alvo. Ao mesmo tempo, no Império Vanquish, o Príncipe Al está preso em uma árvore quando seu amigo chega para resgatar ele. O rapaz chuta o tronco, fazendo Al cair, e o ajuda a caminhar até o dragão. Al reclama que sente como se todos os ossos de seu corpo estivessem quebrados, mas o amigo ri, dizendo que ele tem o corpo mais resistente do mundo. O Príncipe Ruivo comenta que foi arremessado até ali vindo de outro país e que deve ter gasto toda a sua bênção só para sobreviver. Pouco depois, eles montam no dragão e voam de volta para casa. Durante o voo, o loiro pergunta a Al se ele conseguiu brincar com o brinquedo que queria. Al pensa em Scarlet e diz que se divertiu muito mais do que esperava e que mal pode esperar para encontrar ela de novo. No reino, a notícia de que Scarlet impediu o leilão de escravos se espalha rapidamente, e todos passam a chamar ela de Salvadora do Reino. A imprensa visita a Academia Real para entrevistar suas amigas sobre seus hobbies e animais de estimação. Enquanto as garotas imaginam se Scarlet teria um gatinho fofo ou um cachorro elegante, seu novo bichinho é, na verdade, o dragão Rex deixado para trás por Al. Enquanto Scarlet treina o dragão, Nanaka a observa de longe, tomada pelo ciúme. Nesse momento, o mordomo se aproxima e diz que entregou a todos os comerciantes da cidade o novo item que ela inventou. Ele admite que não sabe se aquilo venderá bem, por ser algo bem peculiar, mas Scarlet está confiante de que, pelo menos, Julius comprará vários. O mordomo percebe o olhar ciumento de Nanaka, e Scarlet o chama para brincar com ela também, rindo com leveza. Nanaka se transforma felizmente em um filhote e corre em direção a ela, mas as criadas chegam para levar ele embora, pois precisam de ajuda para preparar tudo para os convidados que chegarão em breve. Enquanto isso, Taran visita a prisão, mas os guardas a impedem. Ela usa sua magia para lavar eles cerebralmente, e eles a deixam passar. Ela começa a pensar em como deseja ter o final de conto de fadas mais adorável para sua história. Quer se apaixonar por um príncipe e superar inúmeros desafios ao lado dele para alcançar seu final feliz. Tudo o que faz é por esse final feliz. E, mesmo agora, visita Godwin com esse propósito. Ele fica feliz em ver ela, e pede que o liberte, prometendo fazer tudo o que estiver ao seu alcance para servir a deusa Pon. Taran responde que é grata por ele ter suprimido outras religiões da região, tornando o comunismo a principal religião do país. Godwin diz que pode fazer ainda mais se for libertado. Mas Taran afirma ter um presente para ele da deusa Pomina. Ela usa seus poderes para controlar ele mentalmente também e deixa uma garrafa de veneno no chão. Godwin, agora completamente sob seu controle, bebe o veneno, e Taran vai embora, agradecendo-lhe por ter cumprido seu papel em sua história, mas dizendo que não precisa mais dele. A notícia da morte de Godwin chega a Julius e aos outros, mas ele acha difícil acreditar que um homem tão forte se suicidaria. Léo também acha suspeito, já que nada foi encontrado sobre Taran, embora ela seja uma importante colaboradora segundo os relatórios de Scarlet. Nesse momento, Nanaka aparece com alguns arquivos antigos que Léo havia solicitado.
Enquanto analisam os documentos, Julius fica curioso sobre a garota chamada Taran, que conseguiu controlar até o primeiro-ministro. Ele encontra uma nota sobre a religião Pomunismo, e Nanaka se vira ao ouvir isso. Julius explica que há diferentes religiões no reino, e o Pomunismo é uma das principais. Léo acrescenta que ela ganhou popularidade recentemente e até se tornou a religião oficial do reino. Venera Palina, a deusa da beleza e do amor, e é liderada por um comerciante pomposo e ganancioso. Nanaka entende a conexão com Godwin, pois ele era do tipo que fazia acordos com qualquer pessoa corrupta que encontrasse. Porém, Sigur traz à tona a outra grande religião existente desde a fundação do reino, o Dianismo, que venera Santa Diana, uma garota com o poder de exorcismo. Léo comenta que, embora não seja a religião oficial, a maioria das pessoas acredita nela, e se perguntassem ao povo, muitos diriam que o Dianismo é quem realmente merece o título. Cigar lembra que o festival de peregrinação oficial do Dianismo está próximo, e Julius delega a responsabilidade a Léo, pois não quer lidar com isso. De repente ele menciona Scarlet e pergunta como ela está. Léo responde que ela está muito bem e que no dia anterior saiu para caçar alimento para seu dragão. Julius ri e diz que ela é realmente uma mulher notável e única. Ele começa a pensar em como nunca ficará entediado com Scarlet ao seu lado e se pergunta se deveria realmente pedir sua mão em casamento. Léo, sorrindo, pede para ele parar de brincar, lembrando que ele já trocou votos com ela. Nanaka e Sigard ficam chocados ao ouvir isso, e Léo explica que Julius e Scarlet prometeram suas vidas um ao outro, mas que isso é um segredo absoluto. Ele continua se gabando de como sua irmã é sortuda, enquanto Julius apenas espera que um dia ele descubra a verdade por conta própria. Nesse meio tempo, decide visitar sua amada. Alguns dias depois, Scarlet já domou completamente o dragão e o cavalga perfeitamente. Seus amigos da academia vão visitar ela, e ao chegarem ao portão, veem o dragão voando em sua direção. Como não percebem Scarlet montada nele, atacam imediatamente, sem esperar o mordomo explicar que o dragão não é uma ameaça. Scarlet sai ilesa, mesmo sendo atingida. Mais tarde, durante o chá, ela descobre que seus amigos pensaram que o dragão era inimigo. Orgulhosos, dizem que apenas agiram por instinto, já que os soldados do reino inimigo montam dragões, e quiseram derrubar um assim que o viram. Scarlet fica secretamente feliz por ver que eles continuam os mesmos, já que fazia muito tempo que não os via. As garotas começam a discutir quem era a chefe do dormitório feminino durante sua ausência. Depois, dizem a Scarlet para se recuperar logo e voltar à academia, pois a formatura está próxima e não querem se formar sem ela. A garota de cabelos roxos comenta que quer se formar rápido e se casar com um bom homem. Scarlet ouviu que ela já tem muitos pretendentes, mas a garota responde que nenhum é sério e que quer um homem disposto a arriscar a vida por ela. Embora Scarlet fique feliz pelos sonhos da amiga, isso a faz lembrar de quando Julius arriscou a própria vida para salvar ela. Ela não sabe exatamente o que sente sobre isso. Então, as amigas perguntam se ela tem planos de casamento. Scarlet não consegue responder, mas é salva pela chegada de Nanaka, que entra no quarto. Ela diz que está ocupada e brincará com ele mais tarde, mas Nanaka afirma que não veio para brincar. Ele trouxe um convidado, e o convidado é ninguém menos que Julius. As garotas ficam chocadas ao ver ele. Quando ele as cumprimenta, todas se levantam, nervosas. Julius pergunta se está atrapalhando, e enquanto Scarlet diz que ele interrompeu seu chá com as amigas, as garotas ficam felizes por abrir mão desse tempo pela companhia do príncipe. Ele pergunta se pode emprestar Scarlet por um momento, e ela não gosta da forma como ele diz isso. Sem se abalar, Julius se aproxima, pega sua mão e diz que quer conversar em particular. As garotas, encantadas com a cena, dizem que ele pode levar ela pelo tempo que quiser. Scarlet se sente tão traída quanto César quando Brutus o apunhalou. Com isso, Julius leva Scarlet para fora e pergunta se ela ouviu que Godwin morreu enquanto estava preso. Ela confirma, e Julius acrescenta que investigou Taran conforme seus relatórios, mas Kyle nada sabia sobre ela. Eles não têm nenhuma pista, então a investigação foi completamente interrompida. Scarlet finalmente entende por que ele quis conversar em particular, pois não poderiam discutir isso diante de suas amigas. Julius percebe sua reação e pergunta se ela queria falar de outra coisa. Scarlet responde que não tem nada a dizer e pergunta se ele tem algo a acrescentar. Julius comenta que o cabelo dela ainda não voltou ao normal, e ela confirma, dizendo que planeja visitar uma fonte termal em breve para se recuperar física e mentalmente. Julius diz que é uma boa ideia, pois ela é um recurso indispensável ao reino, e deve fazer o que for necessário para manter-se em sua melhor forma. Ele afirma que não quer perder ela por um pequeno incidente, e Scarlet responde que sente o mesmo por ele. Julius fica surpreso, e Scarlet o alerta para nunca mais fazer algo tão imprudente quanto se sacrificar por ela. Diz que está feliz por a família real valorizar tanto sua bênção, mas, se algo acontecesse ao futuro rei por sua causa, nunca se perdoaria. De repente, Julius a interrompe perguntando se pode colher as rosas, e ela permite. Julius começa a colher Eleas enquanto lembra Scarlet da vez em que foram ao mercado juntos. Ele comenta que, há muito tempo, seus pais também se disfarçaram de plebeus para aproveitar o mercado, o que surpreende Scarlet, pois eles parecem pessoas muito sérias. Julius explica que só são sérios por fora, mas muito românticos em particular.
Conta que seu pai, o rei, deu milhares de presentes à rainha para conquistar sua atenção, mas ela se entediou com todos até que recebeu um presente que a fez aceitar o pedido de casamento, uma coroa de rosas que ele mesmo fez. Agora, Julius faz o mesmo. Coloca a coroa de rosas na cabeça de Scarlett e diz que precisa dela. Afirma que com ela seu mundo é colorido e cheio de maravilhas, mas sem ela é cinzento e sem graça. Em seguida, segura o rosto dela suavemente e diz que ela roubou seu coração. O coração de Scarlett dispara, e suas pernas enfraquecem quando Julius se aproxima, pedindo que ela fique com ele para sempre. Scarlett está prestes a dizer sim, mas então Julius a chama de seu brinquedo mais amado, e seu humor muda completamente. Ela pergunta se ele realmente colocou amor ao fazer aquela coroa, e ele confirma, dizendo que colocou o amor que sente por seu brinquedo mais divertido. Scarlett fica furiosa, mas Julius se afasta despreocupado, dizendo que não sabia que ela também era fascinada por fantasias românticas como as outras garotas de sua idade. Afirma que quase esqueceu que ela era humana depois de ver ela espancar nobres sem piedade e que jamais imaginaria que ela quisesse uma confissão romântica. Scarlett não responde, apenas coloca suas luvas de combate e pergunta a Julius se tem permissão para espancar ele. Mas é aí que o vídeo termina. Alguns dias depois, Scarlett aprecia a brisa fresca da noite enquanto pensa na resolução do caso anterior. Ela acredita que o desaparecimento de Terran e a morte de Godwyn são sinais de que coisas ruins logo acontecerão. Ainda assim, também há coisas boas pelas quais ela aguarda. Scarlett lê uma carta da Santa Diana, que diz o quanto deseja ver ela. A santa fala sobre as flores que estão brotando na igreja, e sobre como quer conversar sobre muitas coisas quando finalmente se encontrarem. Scarlett sorri depois de ler a carta e jura para si mesma que, aconteça o que acontecer, ela protegerá Diana. No dia seguinte, Scarlett diz a Léo que quer fazer uma viagem aos banhos termais, mas ele não confia nela nem um pouco, e acha que isso é apenas uma desculpa para ir socar alguém. Ela pede que ele tenha um pouco mais de fé na própria irmã. Porém, depois que Léo descobriu que os votos dela com o príncipe Julian não eram votos de casamento como ele pensava, ele não consegue confiar nela nem minimamente. Enquanto Léo continua reclamando sobre esse incidente, Nanaka serve chá e observa o mapa. Ela aponta que a viagem de Scarlett aos banhos termais passa perto da Catedral da Santa Diana e pergunta se Scarlett pretende socar a santa. Léo imediatamente surta ao ouvir isso e percebe que Scarlett faz essa viagem todos os anos, sempre seguindo a mesma rota da peregrinação à Terra Sagrada. Ele exige saber o que isso significa, mas Scarlett garante que respeita a santa, que é honrada por todo o reino, e que jamais faria mal a ela. Um único olhar nos olhos de Scarlett convence Léo de que ela está falando sério, então ele decide permitir a viagem. Scarlett agradece e diz que partirá imediatamente, deixando todos surpresos. Mas há uma surpresa esperando por ela também. Ao chegar ao portão da mansão, ela encontra Julius esperando com uma carruagem. Scarlett fica irritada com isso, embora não tenha como afastar Julius. Eles embarcam na carruagem, e Julius começa a rir ao saber que Léo achou que ela fosse socar a santa. Scarlett se irrita ainda mais, e comenta que talvez devesse ter dito ao irmão que estava acompanhando o príncipe herdeiro para inspecionar a rota da peregrinação. Contudo, Julius acha melhor esconder isso por mais tempo, porque Léo teria uma reação muito mais divertida depois. Em seguida, Julius muda para um assunto sério e fala sobre as consequências da morte de Godwyn. Ele diz que os países vizinhos começaram a agir de maneira suspeita desde o incidente, e que dentro do próprio reino, as coisas ainda estão instáveis depois de terem eliminado todos os nobres corruptos. Julius avisa que podem existir espiões infiltrados entre eles, então ninguém pode ser totalmente confiável. De repente, ele segura o rosto de Scarlett e diz que nem mesmo Léo deve ser informado de tudo. Scarlett fica abalada, mas Julius vira o rosto dela para a janela e avisa que eles chegaram ao destino. Eles veem as enormes muralhas que cercam a cidade onde ficam as sedes das duas grandes religiões. Scarlett comenta que é exagerado, e Julius concorda. Ele conta que o Papa do Pominianismo dizia que o muro era necessário para proteger a cidade santa da imundícia exterior, mas Julius acredita que o Papa só queria esconder a corrupção dentro daquelas paredes. Scarlett só ouviu falar de Sargon, o Papa da religião comuniana, e Julius explica que os que o conhecem desde quando era apenas um comerciante o chamam de o oportunista ardiloso. Os olhos de Scarlett brilham ao ouvir isso, e o príncipe percebe que ela já quer socar Sargon. De repente, a carruagem para bruscamente, e quando Julius pergunta ao cocheiro o que houve, ele responde que o portão da cidade foi fechado bem, quando estava prestes a atravessar ele. O cocheiro pergunta ao guarda o motivo, e o soldado diz que o Papa Sargon emitiu uma ordem determinando que ninguém pode entrar na cidade sem autorização do próprio imperador. Julius fica furioso, porque sabe que Sargon está fazendo isso para impedir a peregrinação sagrada dos seguidores de Dianismo. Ele sai da carruagem e afirma que o imperador está em reunião com governantes estrangeiros, algo que Sargon certamente sabe. Julius diz que se Sargon decretou isso mesmo, sabendo que o imperador não está no país,
só pode ser por birra infantil. Embora o guarda não possa responder ao príncipe, um sujeito gordo e grotesco aparece furioso por Julius insultar o Papa. Ele se apresenta como Jarmot, o ogro inquisidor de Pominismo, e proclama que ninguém pode insultar o líder de sua fé. Scarlet imediatamente pensa no quão satisfatório seria dar um soco naquele gordo, que ainda diz a Julius que, sob ordem do Papa, ele está autorizado a fazer o que for necessário para impedir que hereges ameacem o pominianismo. Ele declara que vai expulsar todos os hereges da cidade, inclusive o príncipe, porque possui a aprovação da deusa Pomina. Julius pergunta se foi o Papa quem instituiu os inquisidores para fazer isso, e Jarmot confirma, sem notar que o príncipe está usando um dispositivo mágico para gravar suas palavras. Assim que Julius coleta provas suficientes de que o gordo está abusando da autoridade, ele dá permissão para Scarlet fazer o que quiser. Scarlet imediatamente coloca as luvas e vai em direção ao portão, enquanto Jarmot a provoca, dizendo que ninguém consegue sequer arranhar a porta sagrada. Mas o único soco de Scarlet é o bastante para explodir o portão em pedaços. Todos ficam chocados, e Jarmot chama Scarlet de monstro, mas logo percebe quem ela é e diz seu nome em voz alta. Os soldados entram em pânico, eles sabem que serão completamente destruídos pela dama ensanguentada da pancadaria, e fogem imediatamente. Jarmot, porém, está determinado a punir ela por ter capturado Godwyn. Ele gira seu pesado mangual para atacar ela, mas Scarlet simplesmente pega emprestado uma lança de um soldado que não conseguiu fugir a tempo. Jarmoth diz a Scarlet que uma lança fraca como aquela não pode bloquear seu enorme mangual, mas com Scarlet tudo é possível. Ela bloqueia o ataque de Jarmoth e rebate o mangual, acertando-o no estômago. Ela acredita que isso seria suficiente para derrubar o gorducho, mas surpreendentemente ele não sofre nenhum dano porque a espessa camada de gordura absorve todo o impacto. Brincadeiras à parte, o verdadeiro motivo de ele estar ileso é um pingente mágico que permite que ele cure seus ferimentos instantaneamente. Scarlet não se surpreende em ver mais um inimigo equipado com um desses pingentes. Jarmoth, empolado, declara que nada pode ferir ele enquanto possuir o presente da deusa, mas Scarlet avança e o lança para fora da atmosfera mais rápido que um foguete do Elon Musk. Ela fica plenamente satisfeita com o resultado. Logo depois, membros da igreja de Dianismo chegam ao local, liderados por um paladino chamado Paratas, que se mostra aliviado ao encontrar ela. Ele pede desculpas por não ter recebido Scarlet e Julius antes. Os seus cavaleiros estavam ocupados contendo tumultos em várias partes da cidade, provocados pelos seguidores de Pomeia. Scarlet acredita que eles devem estar com medo do poder unificado dos fiéis de Diana, especialmente com a aproximação da época da peregrinação sagrada. Mas Julius acha que talvez exista outro motivo por trás disso. Nesse momento, outro cavaleiro sagrado aparece, e Paratas fica furioso ao ver ele, já que ele estava desaparecido enquanto todos os outros cavaleiros lidavam com os distúrbios. O cavaleiro, porém, o ignora completamente e vai direto até Scarlet, dizendo que já viu muitas mulheres bonitas, mas esta é a primeira vez que encontra uma nota 11. Julius imediatamente se coloca na frente dela, e o cavaleiro pergunta, com a maior naturalidade, se ele é o príncipe. Paratas fica indignado com a falta de respeito e parte atrás do cavaleiro até forçar ele a se render. Só então o rapaz se apresenta como Dios, o cavaleiro-chefe da Ordem Sagrada. Julius o cumprimenta com educação, mas Scarlet percebe que ele já está cansado de lidar com alguém tão impulsivo e sem noção. Ao cumprimentar Dios, ele segura a mão de Scarlet e, sem vergonha nenhuma, pede que ela seja sua namorada porque está completamente apaixonado. Todos ficam boquiabertos com tamanha ousadia, mas Scarlet fala com ele de forma surpreendentemente calma. Ele pergunta se diferenças de classe a incomodam e ela responde que, sendo filha de um nobre de alto escalão, é seu dever casar-se com alguém de posição adequada. Dios explica que é meio-elfo e que seu pai é um nobre élfico. Scarlet diz que ele é divertido, mas não gosta nem um pouco de que ele segure sua mão sem permissão. Dios percebe isso e solta sua mão exatamente no instante em que Julius puxa a mão de Scarlet para longe dele. Julius manda o cavaleiro mostrar respeito à sua parceira, e Dios imediatamente acha que eles estão namorando. Mesmo assim, ele se recusa a recuar, e diz a Julius que não gosta de receber ordens. Os outros cavaleiros, irritados, o arrastam para longe após muita reclamação. Paratas se desculpa pelo idiota sem maneiras e explica que Dios entrou na ordem há cerca de 1 ano, mas subiu rapidamente graças ao seu talento. Scarlet concorda que Dios é realmente habilidoso e pareceu notar que ela estava prestes a socar ele por segurar sua mão. Aproveitando isso, ela pergunta a Julius por quanto tempo ele pretende continuar segurando a mão dela, e ele a solta imediatamente, pedindo desculpas. Scarlet diz que está tudo bem, mas então pergunta sobre o que ele estava conversando com Dios e Julius sai rapidamente, dizendo que precisam se encontrar com a santa o quanto antes. Eles chegam à catedral e saúdam a santa, mas Julius pede uma audiência privada para discutir assuntos importantes. Ele e Scarlet esperam por Diana na sala de reuniões, e Julius já sabe o que vai acontecer.
Assim que Diana entra, ela pula para abraçar Scarlett, dizendo que sentiu muito a falta dela. Julius a afasta, dizendo que ela deve cumprimentar o príncipe primeiro, mas Diana faz birra e manda ele tirar as mãos nojentas de cima dela. Julius ameaça chamar um oficial da igreja para o encontro, e Diana imediatamente fica nervosa, pois não quer desperdiçar seu precioso tempo com Scarlett. Ele a solta, e ela volta a abraçar Scarlett, que pede que tratem logo dos assuntos importantes. Diana começa a contar sobre a peregrinação sagrada, que teve início 300 anos antes, quando o Rei Demônio lançou seu exército sobre o reino. Incapazes de se defender, foram salvos quando uma garota com o poder da exorcização apareceu no campo de batalha e derrotou os demônios com rapidez. Essa garota, chamada Diana, ergueu uma barreira usando gemas de purificação para proteger o reino dos monstros. Contudo, ela acabou morrendo e as gemas começaram a perder o poder. De forma surpreendente, outra garota chamada Diana surgiu alguns anos depois, purificou as gemas e restaurou a barreira. O rei decidiu homenageá-las construindo uma igreja em seus nomes, e rapidamente o povo passou a venerá-las como Santa Diana. Desde então, sempre que a barreira enfraquecia, uma nova Diana despertava seus poderes para restaurar ela, o que nos leva à Diana atual, que adora ser mimada por Scarlett e cujo comportamento infantil costuma irritar Julius. Ele explica que precisam ter muito cuidado nesta peregrinação porque os seguidores de Pomina podem causar problemas. Diana torce o nariz para a ideia da procissão, já que terá que ficar de pé o dia inteiro, mas Julius diz que ela precisa aguentar. Eles precisam mostrar a todos que a santa está saudável, e isso também ajudará a manter a igreja de Pomina sob controle. Então ele comenta que, já que Diana perdeu seus poderes, ao menos isso ela pode fazer. Mas Scarlett o impede, pois ele está magoando os sentimentos da garota. Diana força um sorriso e afirma que está tudo bem, já que Julius apenas disse a verdade. Ela comenta que irá se preparar para a peregrinação e deixa a sala depois de confirmar que Scarlett vai dormir ali. Assim que ela sai, Scarlett diz a Julius que ele deveria ter sido mais cuidadoso com suas palavras, e ele admite que poderia ter agido melhor. Scarlett acredita que Julius simplesmente não sabe lidar com o coração de uma garota, mas também sente que ele está sob grande pressão para garantir que a peregrinação sagrada seja um sucesso. Mais tarde naquela noite, Scarlett dorme com Diana, contando histórias sobre como espancou vários idiotas recentemente. Diana diz que deseja ser uma mulher forte e independente como Scarlett quando crescer, e Scarlett pergunta se ela não tem interesse em garotos. Diana responde que garotos são grosseiros e sem modos, e que mesmo Julius, apesar de bonito, é um bastardo torto que sempre a provoca. Scarlett concorda, revelando que Julius também a provoca, o que deixa Diana ainda mais irritada com ele. Nesse momento, uma serva bate na porta para avisar Diana que é hora de dormir. Scarlett decide ir embora, mas antes de partir, Diana faz um pedido. Ela explica que o nome Diana é extremamente comum, pois todos querem que suas filhas se tornem a Santa Diana. Por isso, ela sempre quis ser chamada de outra forma. Seu pai a chamava de Sônia em particular, e ela pede que Scarlett também a chame assim. Scarlett concorda, e a chama de Sônia antes de sair, lembrando-se do dia em que encontrou Diana em frangalhos ao descobrir que havia perdido seus poderes. No dia seguinte, uma grande parada celebra o início da peregrinação. Julius e Scarlett observam Diana cumprir suas obrigações à distância e tudo parece ocorrer perfeitamente, até que explosões de canhão ecoam pelo local. O público entra em pânico e começa a correr em todas as direções, colocando pressão sobre Diana e os cavaleiros sagrados. Scarlett imediatamente salta da carruagem e usa seus sentidos aguçados para identificar que o som vem da igreja de Pomina. Ela usa o poder de Cronos para correr até lá, e Julius a segue, preocupado com suas ações. Scarlett chega rapidamente e encontra uma bela alabarda decorando a estátua da deusa Pomina. Ela gosta da arma e pousa no topo da estátua, destruindo-a enquanto pega a alabarda para esmagar os arrogantes membros da igreja de Pomina. Ela se concentra e localiza a origem das explosões em um prédio atrás da igreja principal. Usando o poder de Creno para aumentar a velocidade do arremesso, lança a alabarda para o alto, fazendo-a cair como um meteoro sobre a construção. Uma explosão gigantesca destrói o prédio, e Scarlett passa a jogar para cima a cabeça da estátua de Pomina enquanto decide examinar a situação de perto. Dentro das ruínas, membros de alto escalão da igreja tentam escapar, comentando quem poderia ter lançado a arma que detonou toda a pólvora e destruiu o edifício. Scarlett surge e revela que foi ela quem arremessou a alabarda. Os sacerdotes inicialmente não a levam a sério e tentam voltar ao trabalho. Em meio a isso, Scarlett percebe que, apesar da explosão, nenhum deles se feriu, o que só pode significar uma coisa. Antes que ela possa confirmar sua teoria, um dos sacerdotes a reconhece, e todos entram em pânico, mas recuperam a confiança rapidamente, acreditando que juntos podem derrotar até mesmo Scarlett. Eles dizem que sua missão é eliminar o mal do mundo e que Scarlett está no topo da lista de procurados. O responsável por julgar ela seria o Inquisidor Catarro,
um velho careca feio que aparece se achando o protagonista. Ele acusa Scarlet de jogar lixo na igreja sagrada, mas fica em choque ao notar que ela está segurando a cabeça da estátua de Pomina. Seus óculos se estilhaçam ao perceber o que ela fez, e para punir ela, ele invoca 9 tacos de beisebol com espinhos. Antes mesmo de terminar o feitiço, Scarlet o nocauta jogando a cabeça da estátua na cara dele. Em seguida, ela arranca o colar mágico de Catal, enquanto ele pergunta por que ela tenta impedir a grande missão deles de acabar com a peregrinação da Santa Estiana. Os sacerdotes choram porque Scarlet arruinou semanas de trabalho, e ela apenas agradece a Catal pela confissão antes de apagar ele com outro golpe. Os demais juram vingança e partem para cima dela, mas Scarlet se anima com isso, pois agora pode espancar todos sem remorso algum. Pouco depois, guardas chegam para investigar, mas antes que invadam o prédio, Scarlet sai dizendo que já cuidou de todos os terroristas e que eles podem prender eles com segurança. Ela retorna à praça, onde curandeiros reais tratam os feridos sob as ordens do príncipe Julius. Scarlet aprecia o gesto e então vê Diana acenando animadamente. De repente, o carro de Diana quebra e ela começa a despencar. Scarlet tenta alcançar ela desesperadamente, mas alguém a salva antes. O salvador é Léo, que acaba de chegar à cidade, e Diana fica completamente encantada ao ver seus olhos intensos e protetores. No dia seguinte, Segura informa a Julius que o tumulto na cidade foi resolvido com calma e que a peregrinação já deixou os muros. Cigar acredita que os seguidores de Pomina não conseguirão mais causar danos ao grupo, mas Julius não está tão confiante. Ele explica que apenas membros de alto escalão do Dianismo sabiam que ele e Scarlet iriam até a cidade para garantir que tudo ocorresse bem. Mas, mesmo assim, os pomianos já tinham preparado uma armadilha. Cigar entende imediatamente que Julius suspeita da existência de um espião entre eles, e o príncipe confirma, encarregando-o de se infiltrar na igreja de Pomina para descobrir o que eles estão tramando antes que o espião cause mais prejuízos. Enquanto isso, Scarlet segue viajando com a peregrinação e Léo está ao lado dela. Ele exige saber por que ela estava na cidade sagrada em vez de continuar em seu tour de águas termais, e Scarlet responde que estava sim viajando, mas ao ouvir sobre as injustiças praticadas pelos palminianos contra os seguidores de Santa Teste Diana, decidiu ajudar, já que não estava longe dali. Léo não acredita em uma palavra sequer, mas reconhece que discutir não adianta. Ele então comenta sobre os testemunhos dos sacerdotes que foram espancados e amarrados dentro da igreja, que alegaram ter sido atacados por uma demônia de cabelos prateados e que não querem encontrar ela novamente. Julius não aguentou e caiu na risada ao ouvir aquilo, mas Léo ficou horrorizado, pois sabia exatamente o que aquilo significava. Scarlet, porém, finge inocência, dizendo que nem sabia que demônios realmente existiam. Ela tenta mudar de assunto oferecendo biscoitos, mas Léo continua sério. Scarlet o tranquiliza, dizendo que foi convocada para auxiliar a peregrinação, e Léo comenta que isso não era necessário. Ela responde que somente ela poderia ajudar com o que eles precisavam. Ele percebe então que deve estar relacionado à bênção dela, e que ela não pode falar sobre isso abertamente, talvez por estar sob juramento do rei. Mesmo assim, Léo pede que ela não enfrente tudo sozinha, e segura suas mãos, falando para pedir ajuda antes de arriscar a própria vida. Mais tarde, naquela noite, enquanto Scarlet lê calmamente um livro e Dios causa caos diante dela, duas criadas aparecem pedindo ajuda. Elas dizem que Diana está agindo de forma estranha desde o dia anterior. Scarlet acha que é por ter quase caído quando sua carruagem se quebrou, mas as criadas insistem que o comportamento dela indica outra coisa. Scarlet a encontra rindo sozinha e rolando na cama, e imediatamente fica preocupada. Ao conversar com ela, Diana age ainda mais nervosa, virando o rosto quando Scarlet a cobre com um cobertor e pergunta o que está acontecendo. Diana admite que sempre que vê o rosto de Scarlet, se lembra do seu príncipe encantado, e todos ali entendem de imediato. Scarlet a ajuda a se acalmar e pergunta se ela realmente se apaixonou à primeira vista por Léo. Quando Diana confirma, Scarlet a abraça, dizendo que ela tem um gosto excelente, porque Léo é o melhor homem do mundo, e imediatamente começa a planejar como aproximar eles. Uma semana depois, eles chegam à cidade de Mênfis, famosa por suas fontes termais. Enquanto todos relaxam, Scarlet avisa Diana que é hora de colocar o plano em prática. A garota fica tímida, achando tudo muito repentino, mas Scarlet diz que se ela quer conquistar Léo, precisa agir. A primeira etapa é vestir Diana como uma garota comum para convidar ele para um passeio. Scarlet explica que se ela mostrar seu lado oculto, Léo certamente ficará interessado. Diana se anima, mas Scarlet de repente abre a janela, revelando que Nanaka estava espionando tudo. Ela manda o cachorro guardar Diana e Léo durante o encontro, e ele aceita. Diana fica chocada ao ver o cachorrinho falar, e quando Scarlet o deixa entrar, as duas começam a acariciar ele. Scarlet explica que sabia que Nanaka seguia por ordem de Léo desde que saiu da capital, e pergunta se ele aproveitou as águas quentes, mas ele admite que odeia água quente. Scarlet diz que dará banho nele depois, fazendo Nanaka fugir envergonhado. Antes de ir, ele avisa que Léo acabou de terminar seu banho
e que Diana deveria agir antes que ele fosse dormir. Diana então toma coragem e vai ao quarto de Léo, perguntando nervosamente se ele gostaria de passear pela cidade com ela. Léo lembra da conversa com Scarlett, quando ela pediu que ele aceitasse caso Diana quisesse experimentar a noite da cidade como uma garota comum. Pensando nisso, Léo aceita. Scarlett, ao ver que a primeira etapa do plano funcionou, decide aproveitar a noite do mercado para se divertir também. Julius aparece, chegando mais cedo do que ela imaginava. Ela pergunta por que ele está ali, já que deveria ser o homem mais ocupado do reino. Julius responde que só queria passar uma noite tranquila com seu brinquedinho favorito. Scarlett diz que não está ali para se divertir, mas por um motivo importante, observar os aventureiros da região. Julius comenta que alguns aventureiros são pessoas desprezíveis, mas duvida que ela encontre alguém digno de ser espancado por seus punhos. Porém, logo em seguida, eles veem um aventureiro quebrando os potes de um comerciante para descontar sua frustração por ter perdido uma aposta. O homem continua mesmo com o mercador implorando, e Julius diz a Scarlett que ela acabou de encontrar o saco de pancadas da noite. Antes de deixar ela agir, Julius se aproxima do comerciante, entrega uma bolsa e compra todos os itens, inclusive os que foram destruídos. Em troca, Julius apenas pede permissão para usar o restante dos itens como quiser, e o comerciante fica agradecido. Com isso, Julius diz a Scarlett que o sinal verde foi dado, e ela imediatamente estoura um vaso na cabeça de um dos arruaceiros antes de vestir suas manoplas para começar a espancar eles. Léo sente um arrepio no corpo no mesmo instante em que Scarlett ativa seu modo demoníaco, mas sua atenção é desviada quando Diana aponta para um jogo de pesca de peixinhos dourados. Ela falha várias vezes por ser desastrada, e o biquinho frustrado dela faz Léo lembrar da Scarlett quando era pequena. Ele segura a mão de Diana e a ajuda a pegar um peixinho, deixando-a radiante de alegria. Porém, quando o vendedor pergunta se ela quer levar o peixe consigo, Diana recusa, dizendo que ele ficaria triste longe dos amigos. Léo comenta que ela é bondosa demais, e Diana sequer sabe como responder. O encontro segue e Diana se diverte bastante. Em uma barraquinha, ela encontra orelhas de gato à venda e, como o par estava em promoção, obriga Léo a usar uma também. Logo depois, enquanto caminha feliz pelo mercado, dois bêbados aparecem vindo na direção contrária. Léo puxa Diana para si e afaga sua cabeça, dizendo para ela não se afastar tanto. Nesse momento, Diana percebe que, embora aquilo fosse um encontro para ela, Léo a estava tratando como uma criança. Ofendida, ela pede que ele pare de agir assim. Léo leva um choque e se desculpa, explicando que vê nela uma versão jovem de Scarlett. Diana fica ainda mais irritada, dizendo para ele retirar o que disse, porque ela não é nada parecida com Scarlett, que é forte, confiante e impressionante, enquanto ela mesma é apenas uma garota desajeitada do interior. Léo então se ajoelha diante dela, afirmando que isso não é verdade, pois ela está fazendo um trabalho admirável como santa, apesar da pouca idade. Ele diz que ela é um bem precioso para o reino, e Diana sente vontade de confessar que perdeu seus poderes. Mas, antes que consiga falar, Léo escuta uma confusão ao longe e se distrai. Um cavaleiro chega correndo para avisar o que Scarlett está aprontando. Léo imediatamente corre para lá e ordena que levem a santa de volta ao quarto. Enquanto isso, Diose e os outros cavaleiros patrulham o mercado quando um comerciante lhes oferece alguns petiscos. Diose aceita, mas Pargaras tira o prato dele, lembrando que estão de serviço. Dios faz graça e diz que vai checar outra barraca, mas apenas usa o momento para ler um bilhete secreto que recebeu do tal comerciante. Já no reino de Vancos, o príncipe Al está treinando quando o inquisidor da igreja de Pomeia chega pedindo sua ajuda para tratar de um assunto urgente. Alguns dias depois, um conselho da igreja pomeaniana é convocado para discutir os recentes problemas envolvendo a peregrinação de Santa Estiana. Os oficiais exigem respostas dos inquisidores perguntando por que fracassaram em impedir a peregrinação, missão sagrada dada pela própria deusa Pomeia. As discussões viram gritaria. O Papa Sargon manda todos se acalmarem e diz que não há motivo para tanto alarde, pois ele já plantou um espião entre os seguidores de Diana, segundo ele. Isso bastaria para destruir eles. No entanto, enquanto o gordo e repugnante sacerdote ri de seu plano maligno, não percebe que Sigur já infiltrou a igreja palmiana como cavaleiro e ouviu tudo. Enquanto isso, a peregrinação continua. Naquele dia, Diana e seus seguidores precisam subir uma colina para alcançar um dos cristais de purificação. Diana fica sem fôlego na metade do caminho e começa a xingar quem decidiu colocar o cristal no alto do morro. Scarlett tenta animar ela, mas as palavras de Léo têm efeito imediato. Ele segura a mão de Diana e pergunta gentilmente se ela quer descansar. Diana fica vermelha como tomate e, tomada pela empolgação, afirma que pode subir aquele morro o dia inteiro sem parar. Os cavaleiros da Ordem Sagrada vêm atrás dela, e Pargaras começa a repreender eles por serem tão lentos quando deveriam proteger a santa. Scarlett pede para ele pegar leve, lembrando que não é fácil subir um morro usando armadura completa enquanto vigiam tudo ao redor. Ela os chama de heróis e garante que farão de tudo para proteger as santas quando necessário. Os cavaleiros ficam encantados com suas palavras e começam a chamar ela de deusa, ganhando ânimo renovado e acelerando o passo.
Assim que eles se afastam, Julius aparece para provocar Scarlet por agir como uma donzela inocente. Ele diz que, pela maneira como manipula facilmente os cavaleiros, talvez ela seja uma vilã. Scarlet aceita isso como elogio. Enquanto caminham, ela comenta que, se ele acha que ela permanecerá para sempre como uma garotinha pura, está enganado. Julius retruca dizendo que ninguém acreditaria que a nobre cadela louca alguma vez teve um coração puro. Scarlet não se abala e responde chamando-o de sua realeza refinada, o apelido usado pelas nobres sedentas por ele nos bailes. Julius fica surpreso ao descobrir que Léo contou esse apelido embaraçoso para Scarlet. Nesse instante, Dios aparece, dizendo que ela parece bem confortável e alegre conversando com o príncipe. Scarlet não liga e responde que ele é mais atlético do que aparenta, deixando Dios radiante. Ele se gaba dizendo que as florestas e montanhas são basicamente o quintal dele por ser meio elfo, e Scarlet responde que está levemente impressionada. Isso faz Dios ter um chilique, perguntando como pode impressionar ela mais, e exatamente ao mesmo tempo uma mosca começa a incomodar ela. Julius percebe imediatamente o que vai acontecer, e vai até Léo, dizendo para ele seguir em frente sem os três. Enquanto isso, Dios continua pedindo a Scarlet uma chance de mostrar o seu charme, mas toda a atenção dela está na mosca irritante. Quando a mosca voa na direção de Dios, Scarlet subitamente se vira para atacar ela, fazendo o cavaleiro galante recuar. Ele não entende nada enquanto Scarlet aponta a palma da mão e lança um poderoso feitiço de vento, arremessando a mosca longe junto com outra mosca ainda mais irritante que estava perturbando sua paciência. Logo depois, o grupo chega ao topo da colina, onde está instalado o Cristal da Barreira. Léo fica chocado ao ver o quão escuro ele ficou em apenas um ano absorvendo toda a corrupção, e então percebe Scarlet indo em direção às tendas. Ele a impede, dizendo que aquela é a tenda onde a santa deve trocar de roupa, mas Scarlet responde que está indo para o lugar certo, pois ela também é uma santa. Léo fica completamente perplexo ao ouvir isso, e quase desmaia quando um servo se refere a Scarlet como santa. Ele exige explicações da irmã, mas ela espera Julius parar de rir e permitir que ela revele um segredo nacional. Com a permissão concedida, Scarlet explica que existem duas santas na religião do dianisismo, embora o mundo só conheça uma. Desde a terceira Santa Diana, sempre houve duas santas que trabalham juntas para purificar os cristais. Uma purifica, a outra estabiliza a barreira. Mas como Diana não tem mais o poder necessário, a responsabilidade agora cai sobre Scarlet. Ela troca de roupa, veste o traje sagrado e se aproxima do cristal de purificação para usar o poder de Coronoa. Scarlet literalmente volta o tempo dentro do cristal e apaga todas as impurezas absorvidas, deixando todos boquiabertos. Julius explica a Léo que o poder de voltar no tempo é o presente mais raro concedido por Crenoa e que a família real escondeu isso para proteger Scarlet de qualquer perigo. Só então Léo entende por que a família real estava tão interessada na sua irmã violenta, e conclui que também é por isso que Julius está sempre grudado nela. Após a purificação, Scarlet segue para a tenda de troca de roupas, mas Diana aparece dizendo o quanto ela foi incrível. Scarlet percebe algo estranho nela, e Diana confessa sentir culpa por não conseguir fazer nada. Scarlet a abraça gentilmente e promete devolver seus poderes, sem perceber que Dios observa tudo atentamente. Mais tarde, naquela noite, Julius recebe de Cigar um relatório sobre o espião infiltrado pelo Papa Sargon. No dia seguinte, enquanto viajam ao próximo destino, uma cidade no extremo norte, Julius pensa nisso sem parar. Scarlet está completamente coberta dos pés à cabeça, pois não tolera bem o frio. Quando Julius pergunta o motivo, ela responde que não consegue sentir a emoção de socar alguém com as mãos dormentes. Ele diz para ela esperar até chegarem à cidade, onde teriam uma recepção calorosa. Mas, para a surpresa de todos, as ruas estão vazias e as pessoas fecham as janelas assim que vem a peregrinação. Scarlet pergunta se aquilo era a recepção calorosa prometida, e Julius não tem a menor ideia do que está acontecendo. Nesse momento, o prefeito aparece, e Julius exige explicações. O prefeito declara que há uma bruxa no grupo que enganou todos fingindo ser uma santa. Ele aponta para Diana ao dizer isso, e os cavaleiros quase arrancam a cabeça do Halfling ali mesmo. Mas o prefeito insiste, dizendo que a peregrinação sagrada é apenas uma desculpa para Diana extorquir dinheiro das cidades por onde passa. Ele se recusa a dar qualquer contribuição, e Pálgaras tenta explicar que eles pedem apenas uma pequena doação para manter a peregrinação. Léo entra na conversa explicando que o dinheiro doado provém dos impostos e pertence ao reino. Ele avisa que impedir a peregrinação provocaria desastres, como já aconteceu no passado. O prefeito ignora a história e afirma que a cidade dele está segura porque agora possuem a proteção de uma verdadeira santa. Então apresenta sua nova santa, que não é ninguém menos que Taran. Ela cumprimenta Scarlet dizendo que faz muito tempo desde a última vez que se viram, e Scarlet responde que a última vez que se encontraram foi quando quebrou o nariz feio dela. O assistente de Taran fica furioso e ameaça Scarlet, que nem sabe quem ele é, até Julius esclarecer que aquele palhaço é o filho do Papa Sargon,
mas tem um rosto tão esquecível que não é culpa dela não reconhecer ele. Julius lembra que esse mesmo palhaço estava entre os que apanharam dela na festa de Kyle, e Scarlett diz que pode bater nele de novo sem problemas. Impaciente, Tara então espalha um pó hipnotizante, fazendo todos os guardas de Scarlett virarem completos bajuladores dela, prontos para obedecer ela cegamente. Julius percebe o efeito assim que o pó chega perto dele, e alerta todos para não respirarem. Scarlett pergunta se era assim que Taran manipulava Kyle, e ela confirma. Scarlett responde que sempre achou que nem Kyle seria idiota o suficiente para terminar com ela publicamente, e o poder de Taran finalmente explica tudo. Taran, arrogante, acha que Scarlett ainda ama Kyle apesar do término, e começa a rir da cara dela, dizendo que ela bem merece isso. Scarlett não fica nem um pouco irritada com o comentário, e simplesmente pergunta a Taran se o seu poder funciona em mulheres. Taran responde que seria gay se o poder dela encantasse mulheres, e era exatamente isso que Scarlett queria saber. Ela coloca seus soqueiros e se prepara para espancar Taran, que se assusta e ordena que seus homens matem Scarlett imediatamente. Julius e os outros correm para defender ela. Ao mesmo tempo, Scarlett começa a conjurar um feitiço para cancelar o pó hipnotizante, mas o filho do Papa usa uma magia de silêncio para cancelar seu feitiço. Antes que possa ordenar aos magos que a contenham, eles lançam correntes de ferro para prender ela, e o palhaço diz que, depois de ter apanhado dela da última vez, veio preparado. Infelizmente para ele, Scarlett já conhecia essa fraqueza muito antes dele, e estava preparada. As correntes se rompem instantaneamente, pois seus brincos são, na verdade, itens mágicos de proteção. Scarlett avança, nocauteia o palhaço com um único soco e derruba junto com ele todos os magos responsáveis pelo ataque. Os demais guardas partem para cima, mas nenhum deles é páreo para a força e a velocidade brutais de Scarlett. Ela os derrota sem esforço e parte em direção a Taran, que pede ajuda à sua guarda-costas. A dominadora puxa um chicote e começa a balançar ele, apresentando-se como membro da Inquisição. Scarlett desvia facilmente de todos os golpes e a derruba com um chute, fazendo Taran cair no chão em puro pavor. Scarlett monta sobre ela e comenta que deveria ter esmagado completamente a cara dela da última vez. Ela prepara o soco final, mas sua mão é bloqueada por uma barreira. Scarlett se choca ao ver que a barreira é exatamente igual à que Diana criava antes de perder os poderes. Antes que possa entender, ela ouve o grito de Diana e vê Dios segurando-a como refém. Palgras exige saber o que ele está fazendo, e Dios responde que preferia ficar fora da situação, mas não pode permitir que Taran seja ferida. Ele aponta a faca para o pescoço de Diana, e revela ser um espião da igreja pomiana, e ainda por cima um inquisidor. Todos começam a chamar ele de traidor, mas Dios não se importa. Ele propõe uma troca de reféns para resolver a situação pacificamente, mas Palgaras diz que não fazem acordos com terroristas. No entanto, quando Dios pressiona a lâmina contra Diana, Léo entra em pânico e aceita a troca. Scarlett se afasta imediatamente de Taran, e Dio solta Diana, dizendo que todos saem ganhando. Léo corre para abraçar Diana, aliviado por ela estar segura. Assim que fica livre, Taran debocha de Scarlett, por não ter conseguido atingir ela desta vez, e então conjura uma tempestade para desaparecer junto de Julius. Scarlett perde as forças assim que seus inimigos somem e cai de joelhos. Julius corre para amparar ela enquanto ela desaba em seus braços, exausta. Ele pede que ela descanse, pois cuidará de tudo dali em diante, mas ela pede para deixar o golpe final para ela. Em seus sonhos, Scarlett se vê caminhando sobre nuvens, sem entender onde está, até que Krenoa, o deus do tempo, a chama. Scarlett se curva para agradecer ele por abençoar ela, e ele se surpreende, afinal, toda vez que olha para a Terra só vê Scarlett batendo em alguém. Ainda assim, ele afirma que seu desejo de lutar pelo bem maior é o motivo pelo qual a convocou. Krenoa ordena que Scarlett ajude Diana a recuperar os poderes roubados pela deusa Pomeia e por sua sacerdotisa suprema. Ele então explica a história em detalhes. Pomeia roubou os poderes de Diana porque é apaixonada por ele. Scarlett fica chocada, mas Krenoa explica que Pomeia sempre foi uma mulher ciumenta e não suporta ver ele abençoando humanos. Ela ficou furiosa quando ele abençoou Diana e Scarlett, então decidiu tirar esse poder delas. Como os deuses não podem interferir diretamente no mundo mortal, Pomeia criou uma réplica de si mesma usando seus próprios cabelos, alguém capaz de usar suas bênçãos e sua autoridade na Terra. Mas o corpo criado era vazio, e para preencher ele, ela escolheu uma garota do mundo moderno. Assim nasceu Taran, agora representante direta de Pomeia no mundo mortal, com o objetivo de destruir a vida de Scarlett e Diana, mesmo que isso acabe destruindo todo o reino. Scarlett fica furiosa ao ouvir isso e comenta que a deusa parece uma completa idiota, e Krenoa concorda sem hesitar. Ele então envia um orbe brilhante para Scarlett, e ao tocar ele se transforma em um relógio de bolso. Krenoa explica que, ao balançar o relógio diante de Taran, Scarlett poderá extrair os poderes de Diana de seu corpo. Ele ainda lhe concede outro presente. Remove a coloração negra de seus cabelos e eleva seus poderes ao limite.
Pergunta então se Scarlet gostaria de testar esse novo poder, e para isso invoca sacos de pancada com os rostos de nobres corruptos. Scarlet usa suas habilidades aumentadas para destruir eles com prazer, mas o que realmente a empolga é imaginar usar esse poder na vida real. Enquanto isso, Diana pensa sobre sua infância antes de despertar seus poderes como santa. Ela era apenas uma garota comum da vila que havia brigado com sua melhor amiga. Naquela noite, sua mãe leu para ela uma história sobre as santas e a jovem Diana ficou curiosa para saber mais sobre elas. Sua mãe contou que a santa original era uma garota bondosa que protegia seu povo. A pequena Diana acreditava que jamais poderia ser como a santa, já que havia brigado com a melhor amiga. E enquanto sua mãe explicava mais sobre os poderes das santas, Diana adormeceu. Em seus sonhos, ela se viu flutuando bem acima das nuvens, e a santa original também estava lá. Diana não entendia o que estava acontecendo, mas a santa transferiu seu poder para ela, dizendo para usar aquele dom para proteger o mundo. Diana ainda não conseguia compreender o que acontecia em seu sonho, mas quando o poder se fundiu ao seu corpo, ela acordou. Ela imediatamente tentou testar sua nova habilidade e descobriu que conseguia convocá-la sempre que quisesse. Empolgada, correu para fora para contar aos pais que havia despertado seus poderes e se tornado a nova Santa Diana, mas ninguém acreditou nela. Disseram para ela abençoar as colheitas se realmente tivesse poderes. Irritada, Diana criou uma barreira mágica para provar a todos que era mesmo a santa. Seus pais ficaram chocados e extremamente orgulhosos ao mesmo tempo, e imediatamente foram à vila contar a todos a grande notícia. Diana ficou feliz com toda a atenção que recebia, sem sequer perceber que sua vida mudaria completamente depois daquele dia. Na manhã seguinte, encontrou toda a vila ajoelhada diante de sua casa para saudá-la. Diana adorou aquele prestígio e saiu para cumprimentar todos. Ela avistou sua melhor amiga entre a multidão e correu para se desculpar pela briga do dia anterior, mas a amiga respondeu timidamente que não merecia o perdão da santa. Diana ficou chocada com o quanto todos a tratavam de maneira diferente. Então, oficiais da igreja de Dianismo chegaram para buscá-la. Diana ficou horrorizada quando até seus pais não resistiram à ideia de enviá-la embora, e ela desejou ter mantido seus poderes em segredo. No caminho, as freiras lhe contaram que a santa anterior havia falecido, e Diana herdara tanto seu poder quanto seu dever de proteger o reino. A menina sentiu que ninguém queria mais a simples garota da vila, e decidiu dedicar-se a manter o reino seguro. Em seu primeiro dia na igreja, ela conheceu Scarlet, que não era muito mais velha que ela. Diana ficou encantada com a elegância natural e a graça de Scarlet. Com seu apoio, começou a cumprir suas obrigações como santa. Uma noite, durante uma festa do pijama das duas, Diana perguntou como Scarlet conseguia ser tão boa em tudo, mesmo sendo quase da mesma idade. Diana acabou chorando por se considerar uma caipira inútil, mas Scarlet enxugou suas lágrimas e disse para ela não subestimar a alegria que trazia às pessoas. Disse que o coração puro de Diana inspirava os outros a darem o melhor de si, e que isso não era o poder herdado da santa, mas algo que vinha da própria personalidade de Diana. A garota não conseguia acreditar nas palavras da amiga, tomada pela ansiedade e pela confusão. Achava que Scarlet estava dizendo aquilo apenas para confortá-la e começou a sentir ciúmes da maturidade dela. No presente, Diana está sentada sozinha em seu quarto quando Julius a convoca para o aposento onde Scarlet permanece inconsciente. Diana verifica o estado da amiga, mas Julius não responde. Ele apenas a encara friamente, fazendo-a perceber que ele descobriu seu segredo. Julius explica que interrogaram um oficial de alto escalão da igreja de Pomina, e ele revelou que as duas pessoas que vazavam informações sigilosas sobre a igreja de Dianismo eram Dios e Diana. A garota confessa que vendeu informações para os pomianos e que essa foi a razão do ataque à peregrinação. Ela pergunta se Julius irá prendê-la, e ele suspira, dizendo que prendê-la só causaria mais problemas. Afinal, ele não pode prender a santa, pois isso causaria um caos enorme. Além disso, Scarlet ficaria devastada se descobrisse que Diana foi presa enquanto ela estava inconsciente. Julius diz que Diana permanecerá livre até o fim da peregrinação, mas antes quer saber por que ela traiu seu próprio povo. Diana está prestes a contar a razão quando uma luz ofuscante deixa todos sem palavras. Do lado de fora, Léo e os outros também ficam chocados ao verem um enorme pilar de luz na mesma direção do cristal de purificação. A luz foi liberada quando Terran destruiu o cristal de purificação. Satisfeita com suas ações, Terran diz a seus seguidores que a luz da deusa Pálmia continuará brilhando para eles. Porém, Nanaka observa tudo escondido e se pergunta por que os palmianos iriam tão longe a ponto de destruir os próprios cristais.
Nesse momento, 2 homens surgem da multidão de seguidores de Terran e se ajoelham diante dela, elogiando sua beleza e poder. Terran cumprimenta os 2 homens, que são inquisidores de alto escalão da igreja e que trouxeram um esquadrão de paladinos do vizinho Império Elrond. Eles comentam que outro inquisidor foi até o Império Vanquish para negociar, porém, como ele ainda não voltou, isso só pode significar que as negociações fracassaram. Felizmente, eles também conseguiram o apoio da nação de Falconeia, e agora têm força suficiente para derrubar qualquer país do continente. O narcisista diz ao Walmart Kakashi que Vanquish e Palestina vêm travando guerras há gerações, então Vanquish não vai desperdiçar a chance de vencer o conflito de uma vez por todas. Nanaka entra em pânico ao ouvir isso e corre para informar Scarlet, mas os inquisidores o avistam. Taran diz que ela mesma cuidará do rato e ativa seu poder, enviando sua névoa de lavagem cerebral na direção de Nanaka, que não consegue prender a respiração a tempo. Enquanto cai no chão e começa a perder a consciência, Nanaka pede desculpas a Scarlet, enquanto Terran sorri maliciosamente. De volta à cidade, Léo informa Julius que o cristal de purificação foi destruído por causa do pilar de luz, e como resultado, a barreira ao redor da cidade desapareceu. Logo depois, uma enorme horda de monstros foi vista avançando em direção à cidade, e Léo teme que cheguem dentro de 1 hora. Ele diz que há milhares de monstros na horda, o que é estranho, pois monstros nunca se reúnem em números tão grandes. Ele afirma que os soldados não resistirão por muito tempo, e pergunta a Julius o que devem fazer. Julius ordena que ele reúna imediatamente os paladinos e organize a evacuação de todos os cidadãos. Nesse momento, Sigurd chega correndo com mais uma notícia chocante. As nações de Elrond e Falco declararam guerra ao reino, e seus exércitos já marcham rumo às cidades fronteiriças. Ele pede que Julius vá à capital imediatamente, e o príncipe entende que essa é a decisão mais sensata diante da situação. Julius pede para Léo cuidar da evacuação e levar Diana de volta à igreja. Enquanto se prepara para retornar à capital e supervisionar os preparativos para a guerra, ele lança um olhar para a janela do quarto de Scarlet antes de partir, enquanto Diana tenta entender o que está acontecendo lá fora. Ela se ajoelha ao lado da cama de Scarlet, lamentando que nada deveria ter acontecido dessa forma. Ela lembra do momento em que Scarlet lhe disse que seu espírito positivo inspirava os outros, e agora aquelas palavras parecem ainda mais falsas. Diana começa a chorar, acreditando que feriu a pessoa que mais amava no mundo por puro ciúme. Então ela ouve um barulho do lado de fora da porta, e ao se virar, vê Dios. Ele pergunta por que a segurança está tão frouxa e onde estão Julius e os demais. Diana fica furiosa ao vê-lo e declara que não vai mais atuar como espiã dos Pomianos. Dios a questiona se ela já esqueceu o motivo que a levou a trair seu povo e se aliar aos Pomianos. E Diana ainda se lembra daquele dia amaldiçoado com clareza. O dia em que as freiras confirmaram que ela havia perdido seus poderes e que nem mesmo o cajado sagrado da santa conseguia restaurá-los. Elas perderam toda a fé nela e começaram a esperar que outra santa surgisse logo. Diana, frustrada, estava prestes a quebrar o cajado quando Dios apareceu do nada. Ela ficou assustada com o paladino de aparência sombria, mas Dios disse que sabia que ela perdera seus poderes e que estava ali para ajudá-la a recuperá-los. Diana não acreditou, até que ele quebrou um pequeno cristal, formando uma barreira idêntica à sua antiga magia. Então ele revelou que era um espião da igreja pomiana e que Taran lhe dera cristais de barreira contendo o poder da santa. Se Diana usasse esses cristais, sentiria como se jamais tivesse perdido seus dons. Pensando em como isso poderia ajudar o reino, ela ouviu Dios propor que, em troca, fornecesse informações sobre a igreja de Dianismo durante 1 ano. Diana inicialmente recusou, mas Dios a convenceu dizendo que poderia restaurar seu poder de forma permanente, algo que permitiria a ela proteger o reino. Seduzida pelas palavras manipuladoras, Diana aceitou, desde que ele não usasse as informações para ferir ninguém. No presente, Diana afirma a Dios que não trabalhará mais para os Pomianos. Ele responde que se ela desistir agora, todo seu esforço terá sido em vão, mas Diana diz que está disposta a aceitar esse destino em vez de continuar traindo aqueles que ama. Ela pega um punhal e diz que lutará por seu povo, assim como Scarlet faria, mas Dios nem sequer a considera uma ameaça. Ele declara que nesse caso, matará aqueles que aprendem e avança em direção a Scarlet. Diana corre para impedi-lo com um punhal, mas Dios a desarma com facilidade. Mesmo assim, ela continua atacando, gritando que não deixará ninguém ferir Scarlet. Nesse momento, Scarlet recupera a consciência, e a primeira
primeira coisa que faz após despertar é socar Giles, arremessando-o através da parede e direto para a floresta. Ela considera aquilo seu alongamento matinal e deseja bom dia a Diana. Ao mesmo tempo, Julius e Sigurd avançam em direção à capital. Julius acredita que os Palmianos estão por trás da declaração de guerra das duas nações e teme que o Império Vanquish aproveite a oportunidade para atacar também. Ele já começa a traçar estratégias para lidar com isso. Então, de repente, ele vê um cavaleiro montado em um dragão vindo em sua direção e imediatamente pergunta a Sigurd se ele tem um lenço branco, pois talvez precisem se render. Porém, o cavaleiro desmonta rapidamente e se desculpa por cruzar a fronteira sem permissão. Ele se apresenta como Jin, o vice-capitão dos Cavaleiros Dragão, e entrega uma carta do Príncipe Al para Julius. Por outro lado, dois paladinos amarram Dios, que ainda tenta falar para escapar da situação. Nesse momento, Scarlet chega e ordena que os paladinos a deixem a sós com ele, pois precisa interrogá-lo. Dios tenta aproveitar a oportunidade para cortar as cordas e fugir, mas Scarlet já esperava por isso, e usa seu poder de manipulação temporal para restaurar a corda e capturá-lo novamente. Ela diz que Diana contou tudo sobre o acordo deles e sobre as informações que ela repassou aos Pomianos. Dios pergunta se Scarlet quer saber segredos da Igreja Palmiana, mas ela só quer conhecer suas verdadeiras intenções. Scarlet lembra que, quando o carro de Diana caiu durante a procissão, Giles correu para salvá-la sem hesitar, e comenta que sua expressão naquela hora era idêntica às de Léo quando está preocupado com ela. Então Giles revela seu maior segredo. Diana é, na verdade, sua meia-irmã. Ele confessa que mentiu quando disse que seu pai era elfo e sua mãe humana. A verdade é que ele e Diana têm o mesmo pai, mas ela não sabe disso. Giles relata que anos atrás procurou seu pai Cafajeste, que abandonou sua mãe e ele. Porém, antes de confrontá-lo, ele viu a pequena Diana e ficou encantado. Ele começa até a se contorcer como uma minhoca enquanto diz para Scarlet que sua irmãzinha é a criatura mais fofa do mundo e que, quando ela perdeu o sorriso, ele não suportou. Ele entrou para a Igreja Palmiana e se tornou espião, porque Taran prometeu que havia uma maneira de restaurar os poderes de Diana. Mas agora que Diana mesma disse que não se importa mais em recuperá-los, Giles diz que não tem mais motivos para ser fiel aos Pomianos. Ele entrega a Scarlet uma carta com informações secretas da Igreja Palmiana para provar isso. Scarlet, porém, fica irritada com sua atitude e rasga a carta. Giles entra em pânico, dizendo que sem ela ninguém acreditará nele, mas Scarlet o agarra pela gola e afirma que uma simples carta não provaria nada de qualquer forma. Ela diz que suas ações feriram muitas pessoas, incluindo Diana, e que se ele quer realmente se redimir, precisa agir com sinceridade. Scarlet revela que conversou com Diana e que ela decidiu assumir a responsabilidade por seus atos, confessar seus crimes e aceitar a punição. Então Scarlet conclui dizendo que Diana é muito mais forte do que Giles imagina. Na cidade, Léo usa sua clarividência e confirma que a horda de monstros continua se aproximando. Os paladinos ajudam na evacuação e Diana tenta acalmar as crianças em pânico. Léo manda todos se apressarem, pois precisam partir antes do pôr do sol rumo à capital. Eles deixam a cidade e, à noite, montam um acampamento perto de um lago. Scarlet se isola para pensar em tudo o que aconteceu enquanto estava desacordada. O cristal de purificação foi destruído, monstros atacaram o reino e agora dois vizinhos declararam guerra. Ela olha para o relógio que recebeu do deus Krenoa e pensa em como queria restaurar os poderes de Diana primeiro, mas agora existem problemas muito mais urgentes. De repente, Julius sai dos arbustos ao lado dela, surpreendendo Scarlet. Ela pergunta por que ele está ali se deveria estar na capital, mas Julius diz que foi até lá, concluiu tarefas importantes e depois correu de volta para vê-la. Ele pergunta se ela quer jogar pega-pega para aliviar o clima, mas Scarlet acha aquilo estranho. Ela sugere que ele deve estar cansado e pergunta se ele quer cafuné. Julius imediatamente cria orelhas de cachorro, mas as esconde no mesmo instante, dizendo que não é um pet para se alegrar com isso. Para Scarlet, essa reação basta. Ela sabe exatamente o que está acontecendo. Ela afirma que há outro Julius atrás dele. O Julius falso vira-se, dizendo que tinha certeza de que o verdadeiro não estava por perto. Scarlet o acerta na cabeça, nocauteando-o, e ele volta à sua forma real, um cachorrinho. Era Nanaka, sob o controle dos poderes de Taran. Scarlet o pega no colo, aliviada por ele ter voltado, mesmo tendo corrido perigo antes. Depois, Nanaka acorda no colo dela dentro da carruagem e tenta entender o que está acontecendo. Quando ouve a voz de Scarlet, se desculpa imediatamente por falhar na missão. Ele tenta contar sobre os Pomianos estarem aliados aos países inimigos, mas Scarlet pede calma e diz que já sabe de tudo. Ela revela que estão indo para uma reunião estratégica para decidir como enfrentar os inimigos do reino de Palestine, e Scarlet chega a ficar empolgada com a quantidade de pessoas que poderá socar na guerra. A reunião começa e Julius explica que o reino está cercado por nações poderosas. Falconeia ao norte, Elran a oeste, Vanquish a leste e Lindbergh ao sul.
Scarlett sabe que todos esses países são mais fortes, mas sempre se mantiveram equilibrados entre si. Julius destaca que, assim que o cristal de purificação foi destruído, Falconeia e Elhan declararam guerra, e uma horda gigantesca de monstros também invadiu a fronteira. Ele revela que há cerca de 50 mil monstros na horda e Pargaras comenta que será preciso mobilizar todo o exército real para enfrentá-los. Julius revela que os monstros estão indo diretamente para a capital sem fazer nenhum desvio, quase como se alguém os estivesse guiando. Falconeia e Elend já têm seus exércitos posicionados na fronteira, mas, felizmente, ainda não atacaram. Scarlett acredita que eles estão esperando o exército de Palestina se desgastar, enfrentando os monstros para então atacarem quando o reino já estiver enfraquecido. Todos ficam desanimados ao ouvir isso, mas Julius diz que também tem boas notícias. Ele revela que, recentemente, uma certa facção entrou em contato querendo ajudar Palestina para colocá-los em dívida. Então, ele apresenta o príncipe Al e seu assistente Jin, explicando que eles sugeriram uma aliança entre Palestina e o Império Vanquish. Todos ficam chocados e Léo protesta imediatamente contra a ideia de se aliar ao homem que incitou Godwyn e quase destruiu o reino por dentro. Outras pessoas na reunião concordam com Léo e pedem para Julius reconsiderar. É então que Scarlett decide dar sua opinião, dizendo que confia que Julius analisou cuidadosamente os riscos e benefícios antes de aceitar a proposta. Mas todos que presenciaram o incidente causado por Al dificilmente conseguirão aceitá-lo como aliado. Ela pergunta a Julius qual foi o motivo para ele concordar com essa aliança, enquanto Al se senta ao lado dela e pisca, deixando-a furiosa. Julius explica que entende as preocupações de todos, mas não pode rejeitar a oferta de aliança com o Império Vanquish. Porém, Al interrompe dizendo que há um mal-entendido, pois o Império não vai ajudar Palestina. Apenas ele ajudará. Ele ri e pergunta se eles realmente acham que o Império Vanquish enviaria seu exército inteiro. Sigur fica irritado e saca sua espada, mas Julius pede para que esperem ouvir o que Al tem a dizer antes de tomarem medidas drásticas. Scarlett, por outro lado, não é tão paciente e imediatamente coloca suas manoplas para afundar a cabeça de Al no chão. Todos entram em pânico, achando que o aliado recém-chegado morreu, mas Jin explica que já esperava que o príncipe fizesse besteira e por isso veio preparado para ser o principal negociador. Jin explica que o Império Vanquish não possui um sistema hereditário para o trono. Em vez disso, o imperador é escolhido entre o guerreiro mais forte de cada geração após batalhas sangrentas. Al tira a cabeça do chão e afirma que não perderia para ninguém em uma luta 1 a 1, mas admite que a disputa pelo trono é mais complexa e pode até envolver uma guerra. Julius finalmente entende suas motivações e pergunta se Al está ajudando Palestina para que no futuro eles o apoiem em sua própria disputa imperial. O príncipe ruivo confirma, mas Julius responde que, mesmo assim, ele não parece forte o suficiente para ajudar Palestina diante de tantos inimigos. Al rebate dizendo que não está sozinho. Nesse momento, um soldado entra correndo e informa que milhares de dragões estão sobrevoando a capital. Al pede calma e diz que são os Red Drowns, a melhor esquadra de cavaleiros de dragão do Império Vanquish que está sob seu comando. Ele declara que podem facilmente derrotar o exército de 50 mil monstros e todos recuperam a esperança ao lembrar que os Red Drowns são a melhor força aérea do continente. Julius pergunta a Al se ele realmente acredita que sua tropa pode enfrentar os monstros sozinha, e ele responde que lutam diariamente contra criaturas ferozes vindas do continente demoníaco, então não são moles como os soldados de Palestina, que vivem sob proteção de barreiras. Julius admite que seus soldados realmente não são fortes contra monstros, já que monstros são burros demais para negociar. Porém, quando se trata de nações inimigas, o exército funciona como uma moeda de barganha, e Julius pretende encerrar a guerra sem lutar. Al pergunta se ele planeja negociar com os outros 3 países vizinhos, e Julius explica que já enviou uma carta para Lindbergh, e eles responderam que apenas observarão o conflito. Quanto às outras 2 nações, Julius pergunta se Al possui alguma informação útil. Al percebe que Julius notou que os Red Dragons fizeram um desvio vindo do norte para coletar informações, e fica impressionado com a calma de Julius em meio à tensão da guerra. Mas Julius revela que foi Jin quem contou isso. Al fica chocado, e Jin explica que já sabia que o príncipe seria otimista demais, então preparou tudo para que a aliança funcionasse, inclusive compartilhando informações com Julius para ganhar sua confiança. Nanaka sussurra para Scarlett que Al não fica irritado mesmo quando seus subordinados desrespeitam sua autoridade, o que poderia mostrar que ele é um líder gentil, mas Scarlett acha que ele é apenas um idiota. Al então se levanta e relata que viram o exército de Falconeia nas florestas ao norte, composto por elfos e homens-fera.
Nanaka, mas em um número pequeno demais para ser um exército principal e grande demais para ser apenas uma equipe de reconhecimento. Julius começa a analisar os dados, lembrando que Falconeia nunca tentou expandir seu território. Isso significa que alguma força externa está instigando a invasão, o que torna possível negociar com eles. Ele sente que, se conseguirem convencer Falconeia a recuar, a situação mudará rapidamente e então poderão negociar também com Elrond. Julius começa a pensar em quem enviar para negociar com Falconeia e olha para Dios, comentando que ele é meio elfo e muito bom em infiltrações nos acampamentos inimigos. Nanaka também se voluntaria para ir com ele, pois alguns membros de sua família podem estar no exército de lá. Dios explica que os Homens-Fera não gostam de lutar, então ele acredita que conseguirá convencê-los a desistir. Julius concorda e declara que Dios e Nanaka irão ao exército de Falconeia para tentar negociar. A reunião termina assim e logo Scarlet encontra Dios e Nanaka discutindo se devem se aproximar do inimigo pelo leste ou pelo oeste. Scarlet ignora os dois e vai até Sigurd, que está instruindo um grupo de cavaleiros que serão enviados para a linha de frente caso o exército de Elrond ataque. Scarlet encanta os cavaleiros com sua beleza e elegância, e eles juram por suas espadas proteger o reino a qualquer custo. Ela responde que também jura por seus punhos proteger o reino. Em seguida, monta em seu dragão de estimação, Rex, e voa sobre o exército, causando um ataque de pânico em Léo, enquanto Julius apenas acena para ela como se fosse algo normal. Scarlet chega ao acampamento dos Redski Drowns e dois guardas correm para detê-la. Ela os cumprimenta calmamente, se apresenta e pede para ver o Príncipe Al. Os guardas ficam chocados ao ouvir seu nome, pois Scarlet é famosa entre eles como a noiva do inferno, a mulher que Al pretende se casar. Scarlet fica furiosa com isso, e ainda mais irritada quando eles dizem que o dragão foi um presente de casamento de Al para ela. Nesse momento, Al aparece e Scarlet ordena que Rex asse ele ao ponto, já que está irritada. Rex obedece e lança um sopro de fogo sobre Al, que não se abala nem um pouco, enquanto seus soldados comemoram a ousadia de Scarlet. Depois disso, Al ordena que todos se preparem para lutar e diz a Scarlet que ela pode ir com tudo contra os monstros. Os Cavaleiros de Dragão chegam à horda e Scarlet escolhe um grupo específico para socar. Ela acha que aqueles monstros têm cara de quem merece um soco e começa a dançar enquanto arrebenta todos com facilidade. Al aparece e pergunta se ela está se divertindo. Scarlet responde que os monstros sequer dão luta e que já socou pessoas com personalidades muito mais feias, então não é tão satisfatório assim. Nesse momento, alguns cavaleiros chegam desesperados dizendo que encontraram um porco gigante que capturou um deles como refém. Scarlet fica empolgada com a chance de finalmente satisfazer seus punhos. Al a leva ao local onde está o porco monstruoso, que lidera um grupo de porquinhos menores. Scarlet agradece ao grande porco por ter nascido, já que isso permitirá que ela o esmague e ele fica irritado. O monstro revela que era um orc comum, mas graças às bênçãos da deusa Pómia, renasceu como o deus dos orcs. Ele ordena que seus lacaios tragam o refém para servir de exemplo, e diz que sua comida favorita são mulheres humanas. Scarlet responde que, por coincidência, sua carne favorita é carne de porco, e que ele parece perfeito para virar jantar. O orc avança, mas Scarlet usa seu poder de manipulação do tempo para atacá-lo antes que ele a alcance. Ela explode a cabeça do orc com um único soco, chocando todos os presentes, mas Scarlet sabe que ele não morreu, e ela está certa. A cabeça do orc reaparece no centro de seu peito, e ele diz que pode mover sua cabeça para qualquer parte do corpo. Scarlet decide brincar de cabeça de topeira, socando-o repetidamente enquanto ele desloca a cabeça pelo corpo, afirmando que seus golpes são inúteis, pois sua grossa camada de gordura o protege de todo dano. Ele então devolve a cabeça à posição normal e cospe ácido, mas Rex aparece e gira a cabeça dele 180 graus, fazendo com que o ácido acerte seus próprios minions. O orc continua convencido de que os socos de Scarlet não o afetam, até que seu corpo começa a inchar por dentro. Sem entender o que acontece, Scarlet explica que ela desacelerou o tempo e o golpeou centenas de vezes no mesmo ponto, fazendo a energia dos socos cozinhar seu corpo por dentro. O efeito explode de uma vez, matando o líder orc de forma miserável e assustando seus lacaios, que fogem imediatamente. Os Cavaleiros de Dragão se tornam fãs de Scarlet por causa disso, mas ela não quer atenção nenhuma. De repente, um espírito do vento aparece e ela ouve a voz de Dios, dizendo que as coisas não estão indo bem do lado deles e que não será possível negociar com Falconeia desse jeito. Mas é aí que o vídeo termina.